desses aqui que eu relacionei, quem você contrataria? Hazard. E você, Tigrão? Hazard. Eu sigo com você, Tigrão. Qual o resultado do jogo de hoje pela semifinal da Libertadores? Fluminense, empate ou Internacional? Viu que ontem eu matei na cabeça Corinthians e Fortaleza. Empate. E para você, CH, qual é o seu palpite? Tá bom de palpite hoje, hein, CH? Não. Empate. Empate? Foi isso que ele falou? Empate? Sim, eu vou atrás do Tigrão. Empate. Atrás de mim não, porque assim, ele pode falar assim, tá bem de palpite? Não, empate. Agora se ele falar assim, empate não, aí ele tem que dar outro palpite. Exatamente, é que eu fiquei em dúvida, né? Não, o palpite dele foi empate, atrás de mim. E São Paulo e Curitiba, vai começar já já. Como é que tá lá, hein, Gabriel? Como é que tá o negócio lá? Perfeito. O Canhão vai entrar já já. Então manda a bucha aí. Qual é o empate? Qual é o resultado do jogo de hoje? São Paulo e Curitiba em Tigrão. São Paulo. Brasileirão da Série A, 7 da noite, a bola rola, hein? Tá quase pra rolar. E aí, CH? São Paulo. Ô, CH, um abraço pra você e até amanhã. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã. Grande abraço a você, a todos e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Batista, parabéns pela sua equipe e pelo grande trabalho desenvolvido há anos com os times de Campinas. Sou bugrino, mas também ouço as informações da Ponte Preta, passada por vocês. Um grande abraço a todos aí da Band. Meu nome é Daniel, bugrino aqui do bairro Cidade Jardim. Abraço para você, Daniel. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, equipe. Somente um choque trifásico para segurar a Ponte na Série B. Infelizmente, Avaí e Chape ajudando, mas irão acordar já já, diz aqui o Rogério. Olha, Rogério, eu tenho a impressão de que a Ponte só cairá se fizer uma enorme força para cair. Esse campeonato, os times estão perdendo e aí a régua está abaixando. Então, com 39 pontos, o time vai escapar do rebaixamento. 39, 40, não passa de 40. E a Ponte tem esse jogo com o ABC fora, depois o Sport fora, Atlético Goianiense e Ituano, duas na sequência, em Campinas. Novo Horizontino fora, Avaí em Campinas. Tombense e Juventude fora e CRB a última partida em Campinas. Tem que ganhar 2 jogos. E vem aí Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro. Fique aqui porque aqui é muito melhor. Tchau. Você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes. Bola à frente, o São Paulo tenta de cabeça, sobe na marcação, Rainer tira. Lateral ataque do São Paulo para fazer cobrança, Wellington. Lá na esquerda, Luan encosta ao lado dele. Já arremessa para trás a bola, o tricolor é quem sai jogando. Bate no meio, Michel Araújo devolve a bola. Começa aqui atrás, Jandrei já sai do gol. Trabalha com o pé o goleiro do São Paulo, vai jogando. Público aqui é pequeno, mas é barulhento. O torcedor do campeão da Copa do Brasil vai fazendo o seu espetáculo. Vira jogada, Diego Costa com Alan Franco. Toca a bola para a ponta esquerda para o Wellington, domina o garoto. Dá a primeira finta, lança com o Luan pela meia esquerda. Vira o passe pela ponta com dificuldade. Moreno ganha na jogada pelo meio campo, tenta o passe na ponta. Slimani vem na bola, perde, rebate a defesa, a bola volta o William Farias, capitão do Curitiba. Já recua, toca aqui atrás a jogada. Começa com o zagueiro, bola para Maurício Antônio. Dá na esquerda para Vitor Luiz, que despacha para frente a bola. Gabi Neves para o São Paulo, põe na coxa, domina, põe no chão, já gira. Dá Luan pela meia direita. 1 minuto de bola rolando para São Paulo e Curitiba, campeonato brasileiro. Com chuva no estádio do Morumbi, o campeão da Copa do Brasil em campo. Domina aqui atrás a defesa do São Paulo. Abertura feita para a direita. Se aproxima com o Natan, até para Rames, que volta a bola com o Natan, que toca atrás, recua com Gabi Neves. Gabi Neves volta na marcação com o zagueiro. Toca Diego Costa, que volta Janteiro, goleiro sai com o pé. Domina a entrada na grande área, já vai jogar completamente sozinho. De longe apenas marca o centroavante. O Slimani, atacante de Curitiba. Ele vira a jogada para Diego
Costa abre a jogada para a ponta esquerda. Fecha bem aberto Alan Franco. Toca para o Wellington. Domina, tem liberdade. Marcado agora pelo Islame. Devolve a bola. Serve atrás ainda. Alan Franco vira o passe para Diego Costa. Tenta driblar. Escapa do Marcelino Moreno. Toca a bola com Gabi Neves. Lado direito. Já passa pelo meio campo. Dá no meio Juan. Belo passe. Luciano pelo meio. Limpou. Bateu pro gol. A bola ficou na direita na grande área. Natan para trás. A Rames pé direito. Bateu. Gol! Gol! Rodrigues, é o que se pode dizer, começar de pé direito, ele domina a bola dentro da grande área, a defesa chega um pouco tarde, ele corta para o pé direito e manda um canhão, ela toca na trave esquerda e entra, com 2 minutos de jogo, o São Paulo faz 1-0 no estádio do Morumbi, 1 para o São Paulo, Coritiba 0, Rames Rodrigues, 1-0 São Paulo, Gabriel não tem jeito, tá feito, sai na frente o São Paulo, Paulo do Vale. E logo de cara funciona o ataque do tricolor paulista, porque o Juan no meio campo dá um toque ali de calcanhar de letra, serve o Luciano, que me pareceu tentar arriscar o chute de fora da área, ela explode na defesa do Coritiba, sobra pro Natan do lado direito, ele é muito inteligente. O Natan parece impedido, hein? Pois é, também fiquei com a impressão, é que a bola tem o desvio, né, e não sei se a arbitragem pode interpretar de uma forma diferente, mas eu também fiquei com essa impressão. E aí o Natan serve o Rames Rodrigues, que vem de trás e com muita classe faz o gol. No momento o VAR analisa o lance por aqui, Rogério Assis. Zaidão, o São Paulo faz um gol com 2 minutos, a checagem sendo feita. E é bom lembrar que desvio não tira impedimento, hein? Ao chute do Luciano, a bola vai com o Natan na direita. Livre, ele está aí muito, hein, Zaidan? Houve 2 mudanças em um intervalo muito curto. E o que prevalece hoje é a maneira como o jogador da defesa vai para a bola. Se ela bate nele ou se ele tem, de alguma impedimento, maneira, o controle da bola. Que ele estava com o pé direito à frente, não há dúvida, né? De qualquer maneira, como ainda estamos com 3, 4 minutos, continua valendo a aposta no Paulo do Vale de que o James Rodrigues mete 3 hoje aí, cara. Olha, e esse primeiro, eu estava dizendo, começando com o pé direito, hein? Foi bem para a jogada, o pé que não é o bom, mandou um canhão no cantinho, deu uma casquinha na trave e foi para dentro do gol. Mas seguimos com 0-0. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. A cabeça rebate, ele de atrás aqui na ponta bem. Maurício Antônio tira a bola para a esquerda, forte demais, vai para fora. Robson não pega, ela vai arremesso lateral. Começa bem o São Paulo. Importante, evidentemente, seria fazer 1-0 logo de cara, mas esse início de jogo é daqueles, hein, Zaidan? Tem um claro domínio no jogo, né? O Kozlowski, ele optou por um time muito experiente, muito. A defesa inteira, tanto que ele coloca o Rainer e não o Natanael, exatamente por isso. Vitor Luiz, que ele jogou no Palmeiras, no Botafogo. O Maurício, com carreira lá fora durante muitos anos. Slimani nem precisa falar, né? Um jogador de carreira muito importante. O Henrique, o mais experiente deles. Mas é um time que, além de tecnicamente estar muito mal, você vê o Slimani é um símbolo disso. Não consegue dominar a bola, ele está completamente fora de forma. São Paulo está mandando no jogo, cara. Rames na bola, tomou porrada e vem o primeiro cartão. E com justiça, Rames vai na bola. Tocado por baixo, é falta e tem cartão, Paulo do Vale. E para um atacante que ajudava na marcação, o Robson, né? Outro experiente nesse time do Coritiba. Ele atinge o Rames Rodrigues por baixo, aí não adianta reclamar, né? Já pinta então o primeiro cartão amarelo por aqui. Falta para o São Paulo. Lado direito, intermediária. O próprio Rames está por ali para alçar essa bola na área. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. São Paulo bate a falta, Rames Rodrigues aqui na meia direita. Tá muito longe, mais pela ponta, bem aberto aqui. Com o gramado molhado, ele toma distância pelo jeitão, vai levantar essa bola para dentro da grande área. Para lá vão Alan Franco e Diego Costa. Lá dentro já fecham Luciano, Juan. O Wellington fecha também na entrada da grande área. Luan mais atrás. Natan encosta pelo meio e o Gabi Neves abre aqui pela ponta direita.
Rames na bola, fechadinho pro gol, de cabeça Henrique tira a bola, sai da grande área, volta pra direita, Gabi Neves domina, levantou, Alan Franco de cabeça, defesa tira, rebote e volta, a Luan fora da grande área, tenta driblar, bota no peito, Luan põe na coxa, outra vez com o peito ganha, puxa no meio, pede a falta, a arbitragem não deu, toca para fora da defesa, olha a jogada que ia fazendo o Luan, PDV. Ele mata essa bola no peito, depois na coxa, vai tentando, só que ele acaba se desequilibrando, praticamente sozinho, cai por ali, a arbitragem obviamente não marca nada, tem lateral São Paulo 0-0. 7 minutos, primeiro tempo com 0-0, estádio do Morumbi, peças para carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata é tudo azul pela frente. Luciano ajeita com São Paulo aberto, lado esquerdo, vira para o Wellington, enfia por dentro, Juan de primeira para trás, a Luan, devolveu na ponta o Wellington, vai ganhando na marcação com o Reiner em cima, gira, sai da falta na trombada, espera a marcação, escapa da jogada pela ponta esquerda, belo drible, 2 dribles, bate na marcação e a bola vai para fora em lateral, é pro time do São Paulo cobrar com 7,5 o primeiro tempo, 0-0, você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Para fazer cobrança, o Wellington, Luan se desmarca aqui na meia direita. Luciano fecha pedindo, arremessa por dentro. Vem Juan, belo toque do garoto, ganhou, parte no meio, foi tocado, se desequilibra, é forte, vai trombando, tomando. Dá Luan, bate na ponta, tira a defesa aqui atrás da ponta. Slimani tenta o passe, toca na beirada do campo, vira o passe para Moreno. Abre a jogada de volta, Slimani, por baixo o carrinho na bola, vem Diego Costa, pensa na primeira, depois vai na bola e a bola vai tocada para fora pela linha lateral. Em arremesso, São Paulo já cobra e joga. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirantes. 8 minutos, primeiro tempo, placar do jogo 0-0 pelo meio campo, tira a jogada aqui atrás, tenta o passe na ponta, Samores, rebate a defesa, a bola vai para fora pela linha lateral, arremesso pro time do São Paulo, cobrar o São Paulo, aluga o campo do Coritiba, não sai aqui o Coritiba no meio campo, tá prensado pelo São Paulo, amassado, Grupo Songos, a Lima Eficiência, em segurança e serviços. 8 minutos e meio, primeiro tempo. Diego Costa busca a bola pela minha direita, vira o passe com outro zagueiro tricolor. Alan Franco tá sozinho. Todo o time do Coritiba no seu campo de defesa. Domina Diego Costa, abre a passada, vira a jogada curtinha pela minha direita. Passa o Luan pedindo pela minha direita, vem na ponta Michel Araújo. Fecha o Wellington, domina o Wellington. Recua, dá Luan de volta, deixa a bola passar com Alan Franco. Domina com certa liberdade, lança a bola pra ponta direita. Fecha aberto o Diego Costa, dele com o Natan. Rames encosta, vem Gabi Neves. Vira Natan, devolve a bola, dá no meio. Puxa Diego Costa que vira com Alan Franco. São Paulo troca passes no próprio campo, já passa pelo meio Alan Franco, vira o passe, lado esquerdo, vem na proteção pela meia, o Wellington vira Luciano, devolve a bola para o Wellington, ele recua a jogada, entregou atrás com o Alan Franco. Grupo Songos, a Lima e Eficiência, em segurança e serviços. Natan, meia direita, escola para trás de primeira, volta a bola com Gabi Neves, se desmarca na entrada da grande área, pede Juan, ele prefere a bola para Rames, Rames domina, dá Gabi Neves, a Juan de novo pela meia direita, ajeita longe pro chute, Rames Rodrigues, prefere a jogada pela meia esquerda, Alan Franco passa, vem, desce no apoio, já tenta driblar na marcação em cima dele, volta Slimani, ele recua, dá de volta a bola pela meia direita, puxa Rames, Rames a Luan outra vez, devolve a bola com Alan Franco se projetando aberto o lado esquerdo, Wellington passa, domina, tenta a jogada, pede na meia Michel Araújo, devolve na meia esquerda, atravessa o lance, atravessa a jogada e volta para a meia direita, com Gabi Neves bem aberto, na direita essa bola para Rames Rodrigues, domina o colombiano, dá a primeira finta, escapa do Robson, toca atrás, vira a bola com Gabi Neves, tem Alan Franco bem aberto, que ele faz então, toca Alan Franco de primeira, pé direito, levanta a bola para a ponta esquerda, para o Wellington, vai no fundo, limpou, calibrou, bateu pro gol, travada a bola, vai para fora pela linha lateral, aos 10 primeiro tempo lateral, São Paulo com pressa, já cobra, arremessa o Wellington para trás, a bola para Michel Araújo, 10 primeiro tempo, 0-0, virando com Luan, Luan domina, volta com Gabi Neves, na tela direita bem abertão, já levanta o braço e grita, pede, recebe, domina, parte marcando, enganado em cima dele, o Robson tentou driblar, na trombada, Natan ganhou, limpo, Robson escorregou, se levanta, marcado, entrega a jogada, Natan com Rames, Rames no meio, vira Michel Araújo, Gabi Neves por dentro, Luciano, recua, Luan, passa muito forte, vem a marcação, belo drible no meio, sai na marcação, tentando o Gomes, a jogada na ponta esquerda, dá o giro, depois pede a falta da arbitragem, marca a falta em Moreno, e vem cartão também para o jogador do São Paulo, ou só a falta para o do Vale? Só ficou na falta, né, depois ali justamente do Luan, ele acaba batendo com a mão no peito do jogador do Coritiba que acaba caindo, a arbitragem não mostra o cartão, falta próxima ali ao meio campo, Coritiba desce no momento raro, por enquanto 0-0. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos é o primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 22ª rodada. Aqui 0-0, São Paulo e Coritiba, Enzo Ortega. Aos 12 minutos do primeiro tempo, LDU e Defensa e Justiça seguem empatando sem gols pela semifinal da Copa Sul-Americana. Canhão. Bandeirantes!
William Farias ajeita, bate no gol, bate em Alan Franco, rebate São Paulo, ainda ajeita com a cabeça Rames Rodrigues. Caído o jogador do Curitiba, vai parar o jogo, sabe, tem que parar mesmo. Tem uma pegada firme no meio ali, não teve falta, mas teve uma pegada acima do William Farias, o jogo está parado. 11:30 o primeiro tempo, a força da opinião Bandeirantes, com Cláudio Zaidan, segue 0-0, São Paulo, Curitiba, Zaidan. Bom, São Paulo fica com a bola quase o tempo todo, né? E o Curitiba mostra uma fragilidade tremenda para contra-ataques, tanto que há pouco o Slimani estava dizendo para os caras, tô sozinho aqui, vamos avançar, vamos marcar mais na frente, mas não adianta, São Paulo fica com a bola, mas precisa de um pouco mais de velocidade para sair da marcação do Curitiba, entrar mais na área, mais na base do uso da velocidade dos laterais, do Wellington, do Natan. Agora aquele lance anterior lá, era para ter dado cartão pro Luan, viu, Canhão? Errou o árbitro. Ele sai até preocupado, achando que ia tomar e não toma não. Saída no meio com o time do Curitiba na entrada da grande área. A bola vira pela ponta esquerda, tenta Sebastião Gomes na pressão. Gabi Neves na direita, volta marcando por baixo. Tiro, defesa Vitor Luiz chega primeiro e bota a bola para fora pela linha lateral. Curitiba tentou fazer uma graça, Natan já pega a bola e arremessa, domina no peito, aberto na direita, essa bola Luciano, capitão, dá Natan para Rames Rodrigues, vai na carga, perdeu a bola, Slimani pega a sobra, dá na meia esquerda, passa Moreno bem aberto na ponta esquerda, Robson tentou, vem Moreno, vira o passe, linha de fundo, tentou cruzamento na pequena área, a bola desviou no carrinho, mergulhando Alan Franco. Vai na bola e bota para escanteio, o Coxa chega pela primeira vez e com perigo, Paulo do Vale. Exatamente, né? E o Alan Franco não quis dar sopa pro azar por ali, mesmo com outro marcador do São Paulo fechando, antes mesmo do Slimani, ele dá o carrinho, tentando até contar um pouco com a sorte, porque poderia pegar a direção do gol essa bola, o que não acontece. Escanteio para a equipe do Curitiba, o Moreno está na bola. 13 minutos, primeiro tempo com 0-0, escanteio, o Coxa levanta a bola para dentro da área do São Paulo, manda para a grande área os zagueiros Maurício e Henrique. Autorizada a cobrança, vem Moreno, pé direito, lado esquerdo, Curitiba lá embaixo, último colocado no Campeonato Brasileiro. Tá tentando respirar, não cair para a Série B. Lá vem a cobrança, Moreno, você ouviu o apito autorizando a batida, demora-se um pouco mais, encena demais o Marcelino Moreno, agora sim recebe nova autorização, Moreno levantou, Jandrei no alto, socou, tirou da grande área, a bola voltou caindo fora dela, na ponta da arbitragem pega uma falta, na verdade marcou o famoso perigo de gol, é falta para o time do São Paulo cobrar, na hora de fazer a troca do fluido de radiador, fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 14, primeiro tempo 0-0, sem chuva, né, Paulo do Vale? Que bom, hein? Que coisa, né? A chuva deu uma apertada antes da partida e parou, né? Pois é, ainda bem, né? Para quem estava preocupado em se molhar, galera que está na arquibancada já com as suas capas de chuva, todo mundo agora já tirando a capa e tá muito calor ainda. 14,5, primeiro tempo 0-0, o jogo estádio do Morumbi. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Rames na direita, domina a bola, inverte a passada, levanta forte a bola pro lado esquerdo, tá sozinho, domina a bola, Michel Araújo, tomou pressão do Slimani, toca, recuando a jogada, volta pela meia direita, serve atrás de Diego Costa, 7h15 da noite, marcando o quinto sinal, Bandeirantes, rebete no meio a jogada do São Paulo, rebate a jogada, volta o Luan pela meia direita, toca a bola curtinha para Diego Costa, domina Natan, pedindo na direita, lançado, Natan vai na linha de fundo, o lateral ajeita, toca para trás, volta a bola pela meia direita, Gabi Neves, ele inverte bem a passada, levanta forte a jogada, Alan Franco, quem se projeta, aberto na esquerda, encosta o Wellington, toca Alan Franco, dá o Wellington que devolve a bola, curtinho o passe, Alan Franco de volta, toca na meia direita, passa à frente com Diego Costa, bate à frente o São Paulo, 15, primeiro tempo, 0-0, vem Diego Costa, Gabi Neves de primeira, tenta o passe, rasga a defesa, tira aqui atrás, Vitor Luiz, a bola sobe de cabeça na marcação, Diego Costa tira, travou defesa no meio, volta Michel Araújo, Luciano pro São Paulo é quem toma, Slimani dá aquele combate meio de longe, Mandrake, toca na ponta, vira pelo meio, tentou, vai aberta a jogada para Rames, a Wellington, virou, a Juan, tentou a primeira finta, na trombada, insistiu, depois caiu, é falta! Ele driblou quando ia bater, tem um toquinho por baixo, ótima chance pro São Paulo, fazendo 1-0 o Paulo do Vale. E gosta do jogo Juan, né? Realmente foi pra cima, foi parado pelo Samaris por ali, camisa 22 do Coxa, por baixo, uma falta muito perigosa para o tricolor paulista, um pouco mais à esquerda da grande área, ofensiva para o São Paulo. O Rames Rodrigues outro dia meteu uma bola na trave aqui contra a equipe do Fortaleza no capricho, ela explodiu no travessão, quem sabe com o pé calibrado, Rames Rodrigues que já fez um, mas não valeu, quem sabe agora para valer aqui no Morumbi. 16 minutos é o primeiro tempo, São Paulo tem ótima chance em cobrança de falta, encostado na trave direita o goleiro Gabriel, sobe o muro,
Coloca 4 jogadores desse lado. Rames Rodrigues colocou o pé direito, pé de apoio. 4 passos para trás. O árbitro vai lá, o seu Sávio Pereira Sampaio. Passa o Chantilly. Posiciona o muro. Rames Rodrigues no apito. Você ouve a autorização. Atenção, torcedor do São Paulo. Atenção, torcedor do campeão da Copa do Brasil. Quem sabe 1-0. Quem sabe o primeiro gol de Rames Rodrigues. Falta para o São Paulo. Rames, pé esquerdo. Levantou na área, a bola muito alta. Vitor de cabeça, bota para fora. Era para tentar o chute pro gol, ele mandou direto na pequena área. Luciano já pega e já arremessa. Toca atrás a bola com o Natan. Natan volta a bola com o Luciano ainda. Abre a passada para cruzar. Levanta para a grande área a bola. O Antento domina, a bola quase que escapa. Ele é rápido, vai, domina, toca, recua. Entrega atrás, voltando bola para Natan. Natan, Luciano, volta com o Natan de novo. Vai partir para Pinto, encara o adversário. Tenta a jogada pela ponta, volta o Vitor Luiz. Natan insistiu, prendeu a jogada dela, foi para fora em escanteio. Escanteio, São Paulo, ponta direita, Paulo do Vale. Na luta do Natan, né? Camisa 45. Ele vai para cima do experiente Vitor Luiz, fica ali brigando. Percebe que o jogador do Coxa é o último a tocar. Escanteio, Michel Araújo, Rames Rodrigues cobra. Rames na cobrança de escanteio para Diego Costa de cabeça. Tira Henrique, a bola sai da grande área, cai na esquerda. Vai atrás da bola para pegar Diego Costa. Na trompada vai desviada, fica em campo ainda. Só que a sobra do São Paulo, Luan na grande área, Luciano. Dá Luan de novo, gira, bate na marcação, espirra, volta Luciano. Toca a marcação para fora, a bola volta a ser do São Paulo. No meio campo recuado aqui atrás com o Jandrei. Tá quase no meio campo, o goleiro do São Paulo domina, já vai jogar com muita pressa. Já bota a bola com o Gabi Neves, com quase 18, primeiro tempo 0-0, estádio do Morumbi. Campeonato Brasileiro pela rede Bandeirantes de Rádio. Já 9h30, Fluminense, Intercopa Libertadores, com Pedro Martelli comandando, com Alexandre Pretzel e com Bruno Miliose. Escapa na marcação por dentro, São Paulo com Luciano, toca na ponta, vira Michel Araújo, mais para a linha de fundo, na canhota ainda para o Wellington, para Michel Araújo no fundo para cruzar, levanta a cabeça, cruza para a grande área. Rames aqui dentro domina, com habilidade, ajeita, marca Vitor Luiz. Rames prende, protege, sai da falta, gira, recua, toca Natan de novo. Gabi Neves pede atrás, ele volta, Natan vira, toca Gabi Neves, enfia na meia para Natan de volta, tenta o giro, a defesa prensa, cai na entrada da grande área. Ainda expande de cabeça, tira a marcação na ponta. Samaris rebate na ponta esquerda para Moreno. É rápido, se levanta Slimani e bota para Robson, trava de bico na marcação. Diego Costa na primeira, na segunda, rachou, ganhou. A galera vai ao delírio. Gabi Neves inverte a jogada na esquerda, dois vão passar completamente abertos. Domina, volta Michel Araújo. 18h30, primeiro tempo com 0-0. Do ladinho, Luan volta a bola com Gabi Neves, faz um belo drible, sai do Slimani, levanta a bola para a direita. Rames Rodrigues domina a bola com calcanhar, com categoria. Perna esquerda, inverteu na esquerda. Wellington fecha bem aberto, completamente sozinho, que visão do colombiano Rames Rodrigues. Wellington parte na fita com Rainer, fintou pé direito para a área, a bola passa na marcação, bate no peito do zagueiro Maurício, rebate a defesa, a bola voltou de cabeça, tira aqui atrás, Robson espana, Luan pega a sobra, belo drible, escapa da marcação com Slimani, toca na ponta, Michel Araújo, volta Luan de novo, São Paulo pressiona, aperta, amassa, tenta marcar logo o gol. Wellington domina a bola aberta, na esquerda, fecha Luciano com ele, a Luciano e vira pela ponta, Wellington chuta, a bola vai de zero para fora pela linha lateral, em arremesso, ataque do São Paulo. 19h30, o primeiro tempo, 0-0 Morumbi. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Caiu o goleiro Gabriel do Coritiba. Tá na cara que não é nada. Ele caiu para esfriar o São Paulo. Tá tomando um calor o Coritiba, hein, Paulo do Vale? E o torcedor vai justamente com esse mesmo sentimento, né? O Gabriel, que é muito experiente, rodagem pela Europa e tudo mais. Agora ele já se levanta por ali, toma uma água e tudo mais, consegue o que queria, né? Esfria o São Paulo, até porque voltou a chover por aqui, viu, Canhão? 0-0, jogo quase 20 minutos. Um abraço ao Edson Cadorini, o Edson da dupla Edson e Hudson, corintiano, tá ligado, sempre ouve futebol na Bandeirantes. Um abraço, Edson. Para a direita, o São Paulo aperta. Natan domina, bico da grande área, limpou, pé esquerdo, levantou a cabeça, cruzou, rua de cabeça por cobertura, fora! Ela fica enroscada na rede por cima do gol. Ótima chance, mais uma do São Paulo. Paulo do Vale. E que facilidade do Natan para passar pelo Robson, né? Que tenta ajudar ali na marcação, mas deu todo o espaço para o lateral se livrar da marcação, realizar o cruzamento um pouco alto. O Juan teve de fazer um esforço, até por isso a bola acaba subindo demais, encobre por ali o goleiro Gabriel, e no momento que a chuva dá uma engrossada por aqui, viu, Canhão? Você ouviu há pouco o toque Bandeirantes com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica marcando. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 21 primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado, valendo 22ª rodada. Aqui 0-0, São Paulo, Coritiba, Enzo Ortega. Temos gol no Equador, Canhão. Guerreiro abre o placar aos 16 minutos do primeiro tempo para a LDU contra a Defensa e Justiça pelas semifinais da Copa Sul-Americana, Canhão.
Para fora essa bola vai arremesso, São Paulo cobra. Hora de opinião na Rede Bandeirantes de rádio. Temos 21 minutos e meio o primeiro tempo, aqui 0-0, a força da opinião Bandeirantes, São Paulo e Coritiba 0-0, só o São Paulo ataca, Cláudio Zaidan. Pois é, mas precisa fazer o gol, né? 0-0 é um péssimo resultado, né? Que, claro, o ambiente do Morumbi é festivo, a torcida aplaude tudo, tá tudo muito bem, é campeão, mas o São Paulo tem um domínio que até agora não teve frutos, né? Preciso finalizar mais, com mais qualidade. O James, por exemplo, aquela bola para ele bater direto pro gol, como você falou, ele cruzou. Esse cabeceio foi muito ruim. São Paulo muito melhor no jogo, mas precisa caprichar lá na frente, Canhão. E vem de volta o São Paulo, Luciano já pega a bola e arremessa, vira o passe atrás, é Diego Costa com Gabi Neves que dá Luan, e devolve a bola para Diego Costa, a chuva aumenta muito, vai para Pemba, essa bola quase que ganhou o Moreno, vira a jogada Diego Costa com Alan Franco, entregando a bola para o Wellington, tomou pressão na direita, vem em cima dele Gomes, vai tentar driblar, já ganhou, comeu por dentro o adversário, toca a jogada, volta Luan de novo, fechamos 22:30, metade da metade, primeiro tempo 0-0, na direita com Natan domina, abre a frente, a chuva aumenta e aumenta muito, hein? A gente consegue até ouvir aqui o barulho da chuva. Aumenta muito. Michel Araújo, bico da grande área. Na área rolou. Juan de Costas, posição legal. Recebeu na ponta Rames. Levantou direto. A bola sai do outro lado. Luciano não fecha. A defesa volta. Rasga Vitor Luiz tirando. Recuperação volta aqui atrás com o time do São Paulo ainda. Para Diego Costa. O zagueiro vira com outro zagueiro mais aberto. Meia esquerda. São Paulo todo. Ataque pressionando. Apertando o time do Coritiba. Vem o Wellington. Passa na ponta esquerda a jogada. Tá bem aberto nesse lado agora. Rames Rodrigues inverteu o lado. Da direita foi lá para a ponta esquerda. Fecha Michel Araújo com ele. Luciano pediu. Na área bola com Natan de cabeça, rebate a defesa aqui atrás com o Maurício, tira, ela vai na ponta esquerda, rebota seguido do São Paulo ainda, para Juan, tem vitalidade do garoto, tenta driblar por baixo, o Raider bota para fora essa bola pela linha lateral, é pro São Paulo cobrado com 23, primeiro tempo 0-0, Wellington pega a bola e já arremessa, toca para trás o passe, Rames escuro na marcação, dá a primeira pinta, escapa, devolvendo para o Wellington no fundo, para cruzar, para trás o Luciano ajeitou, bateu pro gol, fora! Mas tem um desvio, ela passa perto da trave esquerda, escanteio pro São Paulo, Paulo do Vale. É da entrada da grande área, né? Esse chute cruzado, ela acaba desviando justamente no Samaris. O Luciano percebe, no momento que a chuva aperta bastante, o próprio Dorival se recolheu ao banco de reservas. Gabriel Neves cobra o escanteio. 24 minutos, primeiro tempo, 0-0. São Paulo tem escanteio para a grande área. Vão Alan Franco, Diego Costa lá dentro, Luciano também. Gabi Neves para fazer a cobrança de escanteio para o São Paulo. 0-0 Morumbi. Gabi Neves levantou para o gol de cabeça, toca para fora, essa defesa fica na grande área ainda. Juan tenta de cabeça, bola quica, ganha altura. Vem tentando ganhar Rames Rodrigues. Ganhou, prendeu, para trás o passe, a defesa tira, rebote, volta fora da grande área. Sai da grande área a bola, volta com Alan Franco. Passa, pede a jogada pela meia direita. Vem o zagueiro do São Paulo. Linha de fundo, já vira a bola para Rames, na grande área, a Natan, para trás o zagueiro, tira Henrique, tira a bola, sai da grande área, o William Farias tentou pegar aqui atrás, ele desmanda, ajeitou mal, bateu pro gol, canhão do canto, golaço! Gol! Do São Paulo! Michel Araújo! Canhão da entrada da grande área após a defesa cortar, ele pega a sobra na meia-lua da grande área, manda direto no canto direito, Gabriel fica imóvel olhando, canhão, ela entra, é gol do São Paulo, o assistente Leí Souza Silva está marcando o impedimento, por enquanto o gol não é confirmado, a checagem se há ou não um impedimento, 2 jogadores do São Paulo estavam à frente do goleiro, resta saber se eles participam efetivamente da jogada, se tiram a possibilidade até de defesa do goleiro Gabriel, 2 bem à frente, na banheira, Paulo do Vale. É uma questão de interpretação da arbitragem, a tendência é que interprete que de fato eles atrapalham a visão, né? Porque fiquei com a impressão que até um deles ali tira o pé da bola para que não atrapalhe de fato a trajetória do chute do Michel Araújo. Se no primeiro gol precisou do VAR, dessa vez a arbitragem anula dentro de campo e o VAR pode confirmar a marcação, Canhão. Impedimento e marcado de forma correta, Cláudio Zaidan. Sim, eles atrapalham o goleiro e esse é o tipo de lance que o VAR não tem de se meter, né? Aqui no Brasil tem se metido em tudo quanto é lance, o VAR protagonista. Mas esse é um lance para o Bandeira, como ele interpretou o lance, a posição de impedimento não estava em discussão, é uma coisa objetiva, eles estavam em posição de impedimento, de fato os dois estão ali atrapalhando o campo de visão do goleiro. Acertou o Bandeira, Canhão.
Jogada na esquerda, Rames vira Luciano, na direita, Luan como se fosse um ponta. Partiu Luan, tá na área, calcanhar, a Rames não entende a jogada, Rames fica um pouco atrás, volta a defesa e manda pra fora pela linha lateral, Samaris, arremesso São Paulo com pressa, cobra. Não com tanta pressa assim, um pouco mais atrás aqui, faz o sinal, seu Sábio Pereira Sampaio. Natan já bota em jogo, 26,5 primeiro tempo, 0-0, São Paulo marcou 2 vezes, mas não valeram. Gabi Neves na direita, essa bola, bela abertura, linha de fundo. Natan domina, limpou, entrada da grande área pra trás. Luciano, um canhão, travada a bola, vai pra dentro da grande área. Juan tenta de cabeça, ele tira aqui atrás, Henrique. Rebote e volta, o William Farias, o capitão. Toca pela ponta, recebe de volta, o passe na beirada do campo. Vem o William Farias, toca na ponta, a bola vai de graça pra fora pela linha lateral. Em arremesso, a bola para o São Paulo jogar. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 27 minutos de jogo, primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado na 22ª rodada. São Paulo Curitiba tá 0-0. Enzo Ortega. Às 9h30 da noite, o Fluminense recebe o Internacional no Maracanã pelas semifinais da Copa Libertadores. Canhão. Pedro Martelli já transmite o jogo no estádio do Maracanã com Alexandre Pretzel e Bruno Biliozzi. Vai botar aqui atrás o São Paulo, troca passes com os zagueiros. Alan Franco para Diego Costa, ele passa pelo meio do campo, carrega a bola com liberdade. Natan dispara pela ponta, volta a cantar o torcedor. O Marcos Mesquita mostra para você o Sonzão Bandeirantes aqui no estádio do Morumbi. Público pequeno, se é claro, compararmos com os outros jogos, né? Rames lançando pela ponta, forte demais, a bola vai para fora. Tentou o lançamento na ponta, a bola mal passada, ele queria no ponto. Essa bola foi direto linha de fundo. Grande abraço, Manuel Zaidan. Na maravilhosa Uberaba, no Triângulo Mineiro. Aqui por enquanto o São Paulo empatando em 0-0. São Paulo que já marcou 2 vezes, mas não valeram os gols. Cláudio Zaidan. Ele tá dizendo que você tá fraco de amigo, né? Edson Hudson, Mato Grosso, Salzinho Chororó. Tá fraco de amigo, hein, irmão? Eu tenho você. Aí eu sou gigante. Bola por dentro, Gabi Neves domina pela meia direita. Aliás, hoje é o dia do cantor, né? Nossa homenagem aos cantores. Tem tanta gente que não canta. Bom, deixa quieto, vai. Bola aberta com Natan na meia direita. Recua com Gabi Neves se aproximando. Dá atrás a jogada. Rames Rodrigues vira a bola para a ponta direita com Natan. Natan recua. Dá Rames. Passa da grande área. Juan fecha, Michel Araújo. Rames toca a bola pela linha direita. Vira com Luan. Luan aberto para o Wellington. Devolve marcação. Volta a jogada para Luan. Luan de novo atrás. Recomeça. E volta a bola aqui atrás com Alan Franco. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. Fechamos 29 primeiro tempo, Gabi Neves na meia, bela bola, Michel Araújo para bater, não bateu, limpou, foi tocando por trás, é falta, ia driblando, levou um toquinho por baixo, é falta marcada, ele até clareou para mandar um canhão, tentou outro livre que era mais clarinha a situação, mas aí tomou uma porrada por baixo, né, Paulo do Vale? É, o Michel Araújo que marcou o gol dele também no chute forte de fora da área, mas não valeu. E mais uma falta do Robson, ele tá ajudando na marcação como bate o experiente camisa 30 da equipe do Coritiba. Falta a meia distância, mas com chuva e tudo mais, pode vir venenosa, hein? Rames Rodrigues toma posição por ali. É falta na meia direita, de frente pro gol do Gabriel. Ele sobe o muro encostado na trave direita. Rames Rodrigues, 4 passos para trás. Atenção, quem sabe o primeiro gol dele aqui no Morumbi. Lá vem a cobrança. Rames Rodrigues, concentrado. Vem a autorização do árbitro. É agora. Rames partiu, pé esquerdo, um canhão. Gabriel soltou bem livre, escorou pro gol. É gol! Gol! Mais um do São Paulo, no canhão, na cobrança de falta de Rames Rodrigues, o Gabriel solta a bola, ela se oferece dentro da grande área para vários jogadores do São Paulo, vem por dentro Alan Franco fechando com Juan, o assistente número 1, sobe a bandeira marcando o impedimento. Checagem de novo, é a terceira vez que isso acontece. Já era para estar 3-0 São Paulo. Quem sabe esse não seja confirmado. No rebote do Gabriel, o São Paulo faz, entre aspas, 1-0 Paulo do Vale. E o Rames Rodrigues pensando exatamente, né? Como a gente disse, campo molhado, ele bateu firme, bola mais rasteira, ela cai por baixo por ali, o Gabriel não segura. E aí o Alan Franco e o Diego Costa fecham nela, o Alan Franco toca, fica a impressão de gol legal, viu, Canhão?
No telão do Morumbi a imagem é mostrada. Estão passando a canetinha. Canetinha amarela. E a outra... Qual é a outra cor da canetinha que eu não estou conseguindo ver além do amarelo? É uma outra cor ali. Tá difícil descobrir, né? É o vermelho? É o azul? Por enquanto só o amarelo, né? Preto. Vão traçar agora, hein? A torcida até comemorou. Quem sabe a confirmação. Essa é a mesma linha, né? Essa é a mesma linha. Gol legal. Se há dúvida, permanece nesse caso a decisão de campo, que é impedimento na marcação do Bandeira. Né, Zaidan? Esse é o problema, agora, né? Eles não podem matar o que está na regra. A regra continua falando em mesma linha. Isso é a mesma linha. Não mais do que na cara. Gol legal. Gol! A confirmação do gol do São Paulo. 1-0 para o Tricolor. A comemoração do Alan Franco, pegando o rebote e mandando para dentro do gol no chute do Rames Rodrigues. Era por milímetro. Ufa! Saiu o primeiro gol. Tava teimoso esse gol do São Paulo, Paulo do Vale. Aí é o sonho de todo bom batedor, né? Esse campo molhado, traiçoeiro pro goleiro, porque é uma bola que ela vai até que centralizada, mas com força. E aí o Gabriel rebate e todo mundo fecha na bola, inclusive os dois zagueiros, e é o Alan Franco quem toca nela. Marca o primeiro pro São Paulo no Morumbi, 3 para valer 1. São Paulo 1, Coritiba 0 por aqui. Zaidan, saiu o primeiro gol do São Paulo. Demorou 31 minutos, mas saiu. 1-0 Tricolor, Cláudio Zaidan. O Sábio até riu, né? Porque, convenhamos, ele já começou a achar graça. Para todo gol do São Paulo a gente vai anular, né? Mas o São Paulo domina o jogo inteiramente. O Coritiba não tem poder de reação. E olha, Canhão, quem acompanhou o futebol europeu com alguma atenção nos últimos 10 anos aí sabe que o Slimani jogou bem, tem uma carreira importantíssima, títulos, artilharia. Ele não tem condição, ele não consegue dominar uma bola, está jogando com o nome. Então o São Paulo domina o jogo inteiramente, 1-0 é pouco. Rames na jogada, caiu aqui, nada de falta, defesa volta e recuando, bola começa aqui atrás da marcação, toca para trás da bola, Maurício pro goleiro, Gabriel tomou pressão do Juan, levantou de bico, a defesa tenta de cabeça, Juan volta da posição de impedimento, mas o passe veio do adversário, é lateral, ataque do time do São Paulo pela direita, Rames tenta a jogada de Michel Araújo, toca do lado, vira a jogada pela meia direita, serve Rames atrás o passe, Gabi Neves recua, toca pela beirada do campo, puxa a marcação, inverte bem Gabi Neves, ao Wellington, lá na meia vai bater, um canhão isolou, mas hoje pode, o cara acabou de ser campeão da Copa do Brasil. Se ele der um bico na arquibancada, a galera aplaude, né, Paulo do Vale? E é um dos jogadores que o São Paulo pode vender no final do ano, né? Pelo menos existe essa expectativa. Quase foi vendido no último dia da janela da Rússia. Poderia ter ficado de fora das finais da Copa do Brasil. O que não aconteceu. O Wellington arriscou, essa bola subiu demais, tiro de meta, Gabriel cobra. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. 1-0, São Paulo conseguiu fazer depois de 3 tentativas, 1-0. Alan Franco de cabeça tira, opa! Cabeça com cabeça no meio campo, o jogo está parado. Quase 35, 1-0 São Paulo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Parado o jogo, atendimento a 2 jogadores, um de cada time, departamentos médicos em campo de São Paulo e Coritiba. Enquanto isso, você ouve o sinal Bandeirantes. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, com Caiane Martins na central técnica marcando Morumbi. A bola rola, o relógio não para. 35, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, jogo da 22ª rodada. São Paulo, Coritiba 0, Enzo Ortega. Aos 36 minutos do primeiro tempo, a LDU segue vencendo por 1-0 com gol de Paulo Guerreiro aos 17. 1-0 para a LDU na Copa Sul-Americana, Canhão. É hora de opinião, a força da opinião da Bandeirantes com Cláudio Zaidan. 36, primeiro tempo, São Paulo 1-0, Zaidan. E o jogador do Coritiba sangrando muito ainda, hein? Se continuar assim, vai ter de sair para ser atendido fora, não pode ficar sangrando dentro de campo, é óbvio. Agora, Canhão, o que a gente tá vendo é mais uma expressão da fragilidade tremenda do time do Coritiba no campeonato, um time que está na área de rebaixamento desde a primeira rodada, nunca conseguiu sair ali da lista de 4 piores.
E o São Paulo sabe da importância dessa vitória, né? Porque ele salta 4 posições e mais do que isso, pode voltar a ver o campeonato com tranquilidade, né? O que o São Paulo quer. Ele já é campeão, já está na Libertadores, campeão da Copa do Brasil. O negócio agora é não ter riscos no Brasileiro. E essa vitória, ela deixa o São Paulo numa posição muito, muito confortável em relação a esse risco. Então é muito importante esses 3 pontos. E olha, não há nenhum sinal no jogo de que a vitória do São Paulo será ameaçada. É um jogo muito tranquilo para o São Paulo até aqui. Recuperando a jogada, Robson tentou, opa, tomou um toque por baixo, falta marcada, Rames comete a falta que atrás a bola para o Coritiba. Mandar um grande abraço aqui para Interlagos em São Paulo, Alex Yoshimoto, sobrinha Caroline Yumi, um abraço João Carlos Ferreira, toda a família, grande abraço na audiência, Bandeirantes, apertar a saída do time do Coritiba, Luciano põe o pé e bota para fora de bico. Chegada do Vitor Luiz tentando girar, mas aí em cima dele vem Luciano para botar a bola para fora. 37, primeiro tempo, 1-0, São Paulo vencendo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, você já sabe, não é? Escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Natal de cabeça, a bola voltou no meio, Michel Araújo de primeira, dá um balão e manda longe do gol. Tá valendo de tudo hoje, enfiou o pé nela e mandou um balãozão lá em cima da torcida, Paulo do Vale. Ah, tudo é festa, né? Campeão da Copa do Brasil, enfrentando o Lanterna em casa, torcedor cantando, sou tricampeão mundial. Aí o cara dá aquela empolgada, né? Mas a bola acaba saindo sem direção. Tiro de meta, 1-0, vence o São Paulo. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata, é tudo azul pela frente. 38, Vitor Luiz espaça a bola para frente, vai chegar sozinho de cabeça com o São Paulo, tira Natan, a bola voltou no meio, Luana, prensada, tocou, virou atrás, recebe de volta, bate na marcação, vai para a grande área, Gabriel, o goleiro do Coritiba fica com ela sozinho, domina e vai jogar com pressa. 38, já vem João Paulo Capelanes, intervalo pela Rede Bandeirantes de rádio, ataque Coritiba, pelo menos vai tentar com o Robson lado esquerdo, volta a bola para o capitão William Farias, que recua, vira a jogada para Maurício, levanta para a ponta para ninguém. Meu querido Cláudio Zaidão, Coritiba não é o pior time do campeonato de graça, viu? Olha, com muito mérito, o Coritiba é o pior time do campeonato nacional. Só pelo que eu vi em 38 minutos e meio, Zaidan. E a permanência do Kozlowski, de certa maneira, demonstra um certo conformismo da diretoria, né? Que parece não ver capacidade de reação. E é estranho, você vê o Edu, por exemplo, o Edu nunca é titular, né? Tá sempre no banco. Ele tá treinando pessimamente, porque o Slimani não tem condição de correr e tá como titular. O meio campo do Coritiba não consegue, tem um jogador de qualidade que é o Marcelino, mas não consegue organizar uma jogada. O time marca mal, tudo errado, né? Não é à toa que está com 14 pontos só em 23 jogos. Bola para a ponta, ataque do São Paulo, Gabriel, o goleiro saiu para pegar, tranquilo com a mão dentro da grande área. Torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entra em campo os Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos. Na direita, a bola com Marcelino na grande área para empatar. Rolou, Robson. E perdeu tempo, perdeu bola. Todo mundo marca pé esquerdo, bateu. Jandrei, sensacional! Gabi Neves tirou! Incrível gol, perdeu o Coritiba. Moreno botou no meio para fazer o gol. Robson perdeu. De longe a jogada ajeita. Para fora o chute aqui de longe dos Samares. O Coritiba perdeu o gol mais feito do Campeonato Brasileiro, Paulo do Vale. E você falava coisa de 1 minuto atrás, né? Que justifica ser o pior time do campeonato. Tá aí, ó. A jogada que justifica ainda mais, porque o São Paulo deixou o contra-ataque completamente aberto para a equipe do Coritiba. E o Coritiba agradeceu justamente desperdiçando. O Robson foi tentar dominar essa bola, não sei o que ele pensou por ali. Perde completamente o controle, depois tenta a finalização, ainda consegue. O Jandrei faz uma defesaça e o Coxa desperdiça a chance do empate. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio de jogo no primeiro tempo. Placar do Brasileirão, valendo o jogo da 22ª rodada. 1 São Paulo, Coritiba, 0 Enzo Ortega. Amanhã, pelas semifinais da Copa Libertadores, o Boca Juniors recebe o Palmeiras às 9h30 da noite. Canhão.
direto da Argentina amanhã, com Ulisses Costa e Gustavo Soler. Lateral São Paulo cobra, sem muita pressa para a direita, Natan já arremessa na ponta para Rames Rodrigues. Ele volta recuando, toca aqui atrás, bola vai ficar com o zagueiro Diego Costa. Vai chegar o Slimani, pelo menos tenta. Toca Diego Costa para Jandrei, que dá o drible. Sai do Slimani, pé direito, o goleiro do São Paulo levanta a bola para a direita, para Natan. Ele bota no peito, coloca no chão, perde a hora do Rames Rodrigues. A defesa tenta cortar, volta para Rames, que vira a bola para a meia direita até Luan. Vem o Wellington pedindo. Luan já vira a jogada para o Wellington. Tem liberdade, passa pela metade do campo, 41-30. Opa! Tomou lambada! Ele passou e tomou uma senhora cacetada. É mais um time que bate esse do Curitiba, em Paulo do Vale. É impressionante, né? Tentou a finta por ali, já tomou o toque por baixo justamente do Sebastião Gomes, que só aparece para fazer o serviço sujo. Acabou pegando o Wellington por ali, o São Paulo já cobrou rapidinho. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, você já sabe, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 42, vem aí o intervalo. Bandeirantes com João Paulo Capelanes, bola para Diego Costa, domina pela direita a defesa do São Paulo, enfia no meio, Rames fecha aqui de cabeça, tira Vitor Luiz, a bola volta no meio campo, que atrás do William Farias, ele amacia no peito, põe no chão, perde Slimani, Moreno perde a jogada pela meia direita, ele toca por dentro, vira passada para Samaris, toca recuando, volta a bola com o Henrique, domina Gabriel no gol, pede de volta, a bola para o goleiro, amortecedora com qualidade, líder em suspensão, é a HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. Canta o Morumbi, a Bandeirantes mostra para você o sonzão Bandeirantes aqui com Marcos Mesquita, com Rafael Pellegrini. É o nosso time de externas, hoje aqui no estádio do Morumbi. 42 minutos e meio. Temos ainda na rede social o Gabriel Modesto nas redes sociais. No Twitter com as imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes. O Alexandre Marques é todo o time Bandeirantes trabalhando nessa noite. Bola aqui atrás com o Vitor Luiz, domina o zagueiro. Toca a entrada da grande William Farias, abre a bola para a ponta esquerda para Robson, o cara que perdeu o gol feito. Ele dá a primeira pinta, já bota na meia, ela passa por dentro, por aqui. Vai fechar, tentando ganhar, jogada pela meia direita. Vitor Luiz abre a passada, vira o passe na ponta direita. Vem no apoio o Rainer, vai no fundo para cruzar, ele conserta. Ele dá uma caneta, depois leva um tapa, cai, pede a falta. Não. O Bandeira está ao lado e acompanha a bandeira. A Leila da Cruz, não houve nada. E o Renner vai lá para tomar que ele tenha educação para falar com a moça. São Paulo recupera a jogada e sai com pressa. Para a meia direita essa bola, Luciano. A Rames, a Luciano, limpou, ajeitou um canhão. Gabriel espalmou para frente, a bola cai na grande área. Juan chega primeiro para pegar a sombra para o São Paulo. Toca a bola, vem desviada, direto para a linha lateral. Arremesso com pressa, Rames já pega a bola, já põe em jogo, lança com Natan. Natan para Rames de volta. Na grande área pede Michel Araújo. Rames Rodrigues domina, mas não cruza para a grande área. Da Gabi Neves que volta a bola para Rames Rodrigues outra vez, quase 44. Rames vira com o Natan, aberto na direita, marca em cara, tenta driblar, já ganha, protege, traz por dentro, outra finta, limpou a entrada da grande área, recuou, Rames bateu pro gol de bico, ela vai pra fora. Lamenta o colombiano, a bola saiu. Bicudo também vale, né, Paulo do Vale? É, e foi de bico, sem medo de ser feliz, sem vergonha alguma, tentou dar aquele efeito na bola, né, um chute especial, não dá certo. O Gabriel apenas acompanhou linha de fundo e o Luciano agora há pouco também arriscou. Essa o Gabriel pegou. O São Paulo tenta ampliar por aqui na reta final do primeiro tempo, por enquanto 1-0. A força da opinião Bandeirantes, 44 primeiro tempo, estádio do Morumbi. Saída enroscada do Curitiba, tem falta na sequência do Michel Araújo para sorte do Curitiba. 44,5, Cláudio Zaidan vai acabando a primeira parte do jogo. 1-0 São Paulo. Não é aquele placar que mostra exatamente o domínio do São Paulo aqui. Era para estar mais, não é, Cláudio Zaidan? Claro. Era para estar mais, 2, 3. Tanto que o São Paulo, com todo o domínio que tem no primeiro tempo, correu o risco de tomar um empate, né? Não fosse o Robson se enrolar com a bola, depois da grande jogada do argentino, do Marcelino Moreno. Aliás, o Marcelino é o cara a ser marcado pelo São Paulo, né? Se acontece alguma coisa de bom no ataque do Coritiba, é coisa do Marcelino. Os outros não estão jogando nada. Agora, o São Paulo, depois do gol, deu uma parada, né? Tá ali satisfeito, vê um jogo sob controle, o outro time é muito fraco. Não pode, tem de ampliar. Tentar fazer o segundo logo aí, Canhão. 8 minutos, também com tantas paralisações para checagem de vídeo. 8 minutos aqui de acréscimos no primeiro tempo. 45, bola voltou atrás com o Coritiba, bola aberta para a ponta direita. Pede Sebastião Gomes na velocidade, linha de fundo, tentou, caiu no carrinho, voltou, pede a falta, nada de falta. Para roubar a bola, o São Paulo ganha, está jogando aqui atrás com o Wellington e fica no chão o jogador do Coritiba. Sentindo, fica no chão, na grande área. Tá caído, hein, Paulo do Vale? Tá caído. São Paulo, ó.
Luciano, meia direita, lança para James Rodrigues, na direita, limpou pro chute, não chutou, limpou, clareou, pé direito, tá na grande área, recua, toca Juan de novo, o garoto prende a bola, tem atrás Gabi Neves, Juan limpa para trás, a Luan não chuta, toca de volta a bola, ajeitando atrás com o Gabi Neves, segue caído o lateral direito, Rainer do Curitiba na grande área do São Paulo, vai parar o jogo sábio agora, ele nem se mexe, hein? Se o Rainer tá fingindo bem, Paulo do Vale, o cara acho que não tá nem respirando, hein? E agora o departamento médico do Coritiba já está na grande área ali do Jandrei para atender o lateral direito do Coxa, né? Sentindo bastante de fato, muitas dores, reta final e foi ali na disputa com o Michel Araújo de fato, né? Ele se livra do Michel Araújo e depois toma um carrinho por ali e fica sentindo bastante. O Michel ele pega a bola, mas ele acaba enroscando e também pega o camisa 2 da equipe do Coxa, o Rainer. Ô Canhão, é o seguinte, o árbitro é FIFA, a assistente número 1 é FIFA, 2 faltas na cara dela que ela não viu, as 2 faltas, aquela primeira lá atrás que você até falou, vê como é que você vai falar com a bandeirinha, foi falta, essa agora foi falta, na cara dela, o árbitro nesse segundo lance estava perto também, tanto que ele fala, não, na bola, quer dizer, é brincadeira, os caras são árbitros FIFA, assistente FIFA, e erram em lances primários. É um jogo fácil de apitar, não tá complicado não, mas estão errando em lance fácil. Foram 2 faltas claras, viu, Cão? Meu querido Zaidan, ser FIFA não significa competência há Não, algum tempo, infelizmente né? não. Pois é, já não é critério de qualidade no trabalho feito pela arbitragem Faz brasileira há algum tempo. O Rainer vai se levantar agora. E a bola foi parada aqui no ataque do São Paulo. Acho até que o Sábio deu uma enquadrada nele, viu, Paulo do Vale? Pelo jeitão ali do gestual do árbitro do jogo, hein? Sim, ele veio até aqui a área para justamente chamar atenção. E aí depois do atendimento ele vai lá, consegue correr e tudo mais. E vai retornar daqui a pouco pro jogo. Vai ser reiniciado o jogo, bola ao chão, o São Paulo sai na direita aqui no ataque. O árbitro vai lá, chama a atenção do jogador do Curitiba, tá muito perto o Robson, já sai jogando. Vem Gabi Neves, toca na meia direita para James Rodrigues, tomou pressão do Robson, vai tentar driblar, já ganha dele, 48, o jogo vai até 53, 1-0 São Paulo, Alan Franco atrás do gol, vira a bola e recuando com o Jandrei. Jandrei domina com o pé aqui fora da grande área, jogando sozinho. Amortecedor HG na carta, você já sabe. Sabe por que na carta? Ó, é tudo azul pela frente. Gabi Neves, James Rodrigues rolou do lado, Michel Araújo, volta Ramos, o passe é horrível, toca a frente, ganha Vitor Luiz, escapa do carrinho na primeira bola, deixa para trás Luciano, vira pelo meio campo, tenta o passe na meia direita, Samaris aqui atrás, vai recuar a bola, vira, prende a jogada, volta com o zagueiro, entregando pela meia direita, abre o passe na ponta, passa Rainer, domina, é rápido, na grande área, bola para Robson que não pega, se o Robson não pega aquela difícil, essa fácil não vai pegar também não. 48 minutos e meio, estamos fechando a primeira parte do jogo, 1-0 São Paulo vencendo, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Fechamos 49, 1-0 São Paulo vence, Jandrei levanta a bola para ponto horrível, passe do Jandrei, direto a bola para a linha lateral. 49, Cláudio Zaidan. A força da opinião Bandeirantes é só o São Paulo administrar. 1-0 é pouco, dá para fazer muito mais, não dá não, Zaidan? Até porque você pode ter o domínio inteiro do jogo, mas enquanto você está ganhando só por um gol de diferença, você tem risco, não é? Um contra-ataque, uma falta, um escanteio, você pode tomar um empate aí num jogo que você dominou inteiramente. Então o São Paulo não pode ficar sentado aí no 1-0. Tem de buscar o segundo gol, tem de buscar ampliar. A diferença é muito grande. O São Paulo é muito mais time e não pode se contentar com essa diferença só de um gol, Canhão. Moreno na esquerda tentou o passe, bate na marcação espirrada, fica no gol, Jandrei. Se abaixa para pegar dentro da pequena área sozinho. Grupo Souza Lima e Eficiência em segurança e serviços. Quase 50, o São Paulo joga com pouca pressa na sua defesa, nenhuma pressa na verdade. Domina o autor do gol do São Paulo, zagueiro Alan Franco lá na esquerda. Toca ao lado, vira para o outro zagueiro, para Diego Costa. Natan com ele, vira Diego Costa com Natan. Pressão feita por Robson, marcado, volta, recua a jogada, Natan começa outra vez com o Diego Costa. 50 mais 3, acaba a primeira parte do jogo. Aí vem João Paulo Capelanes, bola aqui no meio, Jandrei de primeira. Gabi Neves tomou pressão, Robson ganhou. Slimani vai deixar a bola para Moreno. Slimani esticou a perna esquerda, bateu. É gol! Gol! É do Coritiba! Slimani! A defesa do São Paulo sai jogando muito mal. Essa bola espirrada acha o centroavante completamente sozinho. Tão
só, mas tão só, que ele quase deixa a bola pro companheiro. Quando gira, dá um bico de pé esquerdo, Jandrei vinha pela metade do caminho. O Coritiba empata o jogo. Slimani, isoladão, curtindo uma fossa daquelas lá na frente, só feito de bobinho, correndo pra lá e pra cá. Ele empata o jogo no estádio do Morumbi. Um São Paulo, um Coritiba. Jandrei não tem jeito, tá feito. Empata o Coritiba, Paulo do Vale. E alguém precisa avisar o Gabriel Neves que ele tá no jogo, né? Porque ele recebe esse passe do Jandrei completamente desligado. Não consegue o domínio, essa bola acaba sobrando justamente pro Slimani. A zaga do São Paulo desmontado, o Diego Costa aberto, inclusive dando condição por ali. O Jandrei ainda tenta fazer a defesa, a bola pega no camisa 93 do São Paulo, vai morrer no fundo das redes na reta final do primeiro tempo, quase que sem querer. O Coritiba empata o jogo aqui no Morumbi. 30 segundos antes, o Cláudio Zaidan alertava para esse problema e o São Paulo dá o gol de empate pro Coritiba, Zaidan. Dá mesmo, porque primeiro o goleiro saiu muito mal, né? O passe que ele dá é ruim. Depois a dormida, como disse o Paulo do Vale, do Gabriel. O Gabriel dormiu no lance. E o Slimani completamente fora de forma, mas não vai perder um gol desse, né? Bola no pé dele, o goleiro saindo, nenhum zagueiro perto, meteu na rede. Uma vacilada enorme do São Paulo, que dominou o primeiro tempo inteiro e pode ir pro intervalo com o jogo empatado, cara. E vem na direita o São Paulo, Natan limpou, tá na área, outra finta, chuteu, bateu no braço do Vitor Luiz, a arbitragem não marca pênalti, tira a defesa, apareceu muito perto. Aqui da cabine, que bateu pra mim, bateu, mas estava muito perto, não havia a reação do atacante, aliás, do lateral do Curitiba, de esticar o bração. É isso, Paulo do Vale, concorda? Também fiquei com essa impressão, Canhão, impressão de que a proximidade por ali, até a falta de qualquer tipo de intenção, fica difícil da arbitragem marcar. Alan Franco tira a jogada na esquerda, o São Paulo pressiona outra vez para fazer, quem sabe, o 2-1. O Juan busca a bola, leva o tranco, o garoto é pequenininho, mas é fortão. Luan na meia direita com Gabi Neves pedindo, domina, já inverte, bola aberta do lado esquerdo. Vai na jogada, tentando domínio com o peito Rames, recua, Wellington Festa, vem Michel Araújo ao lado também, dominou para cruzar, enfiou o lado esquerdo, cruzamento na grande área, bola de cabeça, subiu Maurício, uma casquinha para fora, escanteio São Paulo na direita, agora Paulo do Vale. E vamos a 55, hein, ao todo 10 minutos no primeiro tempo. E a arbitragem vai no VAR, Canhão. Para ver esse toque do Vitor Luiz. Ele é chamado agora pelo Igor Benevenuto de Oliveira. Eu não vi pênalti, Cláudio Zaidan. Eu também não. Agora só que passou um replay, muito sem vergonha por sinal. Mas o meu ângulo é o oposto ao de vocês, né? Você tá vendo de um lado, você viu de frente. E eu tô vendo do outro lado aqui. Mas até com o jogador passando à minha frente, para ser sincero com você. Mas a distância era muito curta, era muito pequena. Agora eu tô vendo de um ângulo aberto. Zaidan. Vamos ver. Eu acho que ela bate não sei nem mais. se bateu no braço, viu? A impressão é que é mais no peito do que no braço. Depois pode ter resvalado, sinceramente. Eu acho que o VAR tá caçando sarna pra coçar, viu? Mas de qualquer maneira, o cara do VAR só chamou porque achou que foi, né? Tomara e agora que vão ver, isso, né? depende, eles vão ver se ela tá ali até a manga da camisa, que é onde é lícito, né? É isso que eles vão ver, mas veja, o braço dele tá aberto ali, mas parece que não bate no braço, pelo menos é a minha impressão. Tanto que o Sávio já viu 500 vezes aí, não chegou a conclusão nenhuma, hein, Canhão? 618 agora, para ser sincero com você, chegamos a 618 vezes. 619 agora, ele continua lá, de frente para o monitor, observando. Os jogadores do São Paulo pressionam, os do Coritiba nem pressionam. Ele volta para o campo e dá pênalti! Pênalti para o São Paulo, marca Sávio Pereira Sampaio. O time do Coritiba nem reclama direito, né? Os caras estão entregues, Paulo do Vale. Pois é, né? E agora estou observando aqui o Luciano. Na semana passada teve pênalti pro São Paulo, ele ficou com a bola um tempão e depois passou pro Rames. E o Rames acabou perdendo, né? Agora o Luciano segue ali com a bola. Vamos ver se ele cede ao companheiro. O Rames está até agora caminhando ali próximo à grande área. Ou se o Luciano dessa vez assume a responsa, viu, Canhão? Eu já vi vários replays aqui e eu não tenho certeza até agora, Zaidan. Não foi, né? Arbitragem muito fraca, VAR muito fraco, que é o Benevenuto.
que é um para-raio, como diz o Pretzel, né? Ele atrai esse tipo de situação. E o árbitro é fraco, né? É o que você falou, não adianta ser filho. Não adianta. Isso aí há muito tempo deixou de ser critério, né? O cara vai pra FIFA porque a CBF indicou. Não foi pênalti. Isso não é futebol. Bom, o Luciano tá com a bola debaixo do braço. O que não significa que seja ele também, né, Paulo do Vale? Esse despiste é usado há algum tempo no futebol, né? Isso, na semana passada foi exatamente isso que fez o Luciano. No último momento ele passou pro Rames, que acabou perdendo. Agora fica um bolinho ali, todo mundo em cima da arbitragem. Esse e jogo tal. vai acabar umas 10h15 da noite hoje, hein? Inclusive o Diego Costa é quem tá ali na marca do pênalti, mesmo que cercado por outros jogadores do Coxa, e quem tem a bola é o Luciano. Ele vai colocar ali, vamos ver quem vem nessa. Acho que é o próprio Luciano mesmo, Canhão. É ele mesmo, ajeita a bola, vai lá, posiciona. Pênalti para o São Paulo, que pode fazer 2-1. 57 minutos do primeiro tempo. O goleiro Gabriel continua enchendo a paciência do Sávio Pereira Sampaio. Gabriel, não vai adiantar nada, meu filho. Vai agora para dentro do gol, goleiro do Coritiba. O Luciano se prepara para fazer a cobrança de pênalti para o São Paulo, que pode acabar no primeiro tempo, que eu não sei que hora vai acabar, vencendo por 2-1. 57 minutos do segundo tempo. Torcedor do campeão da Copa do Brasil está esperando o gol no Morumbi. Luciano não toma grande distância, ele ainda está dentro da grande área. Autoriza o árbitro. Luciano, ele contra Gabriel. Partiu o pé esquerdo, bateu, é gol. Copa do Brasil é do São Paulo. Luciano batendo pênalti. Manda pra dentro do gol do Coritiba para fazer o segundo gol do São Paulo. Luciano de pênalti. 2 para o São Paulo, 1 para o Coritiba. Gabriel não tem jeito, tá feito. O São Paulo vai acabar o primeiro tempo na frente. 2-1 tricolor, Paulo do Vale. É o 5º gol de Luciano neste campeonato brasileiro. Com a braçadeira de capitão, ele até muda o estilo da cobrança. Bate no meio, alto, bola de segurança na queda do Gabriel. Comemora com toda a marra que lhe convém. Luciano, o São Paulo ainda no primeiro tempo longo, hein? Interminável, desempata por aqui 2-1. É um primeiro tempo com prorrogação esse aqui, viu? Vai dar saída Slimani. São Paulo vencendo o jogo 2-1. Já nem sei a que horas vai acabar o primeiro tempo. 58 minutos e meio com o relógio correndo. Sai o time do Coritiba. Vitor Luiz abre a passada do William Farias no meio campo. Tomou pressão do Juan. São 2 em cima, ele gira. Juan vai na bola. William Farias ganha e sofre a falta. É falta marcada por Coritiba cobrar. Grupo Souza, Lima e Eficiência em segurança e serviços. A saída, a cobrança de falta não vai ser feita agora. Tem um enrosco ali. Todo mundo chama a atenção de todo mundo. Cobra a falta aqui no meio campo. O time do Coritiba já sai jogando. Bola abertura na ponta, Andreas Salares. Toca para Henrique, entregando para Maurício. Pé esquerdo, toca a bola para fora pela linha lateral. Cara, mas nem eu faço isso sem óculos. Ele simplesmente pega a bola no pé esquerdo e chuta para o meio aqui da arquibancada praticamente. 59 minutos. Você tem alguma noção de que hora vai acabar o primeiro tempo aqui, Paulo do Vale? Eu já perdi a noção do tempo, viu? Acho que acaba 8 em ponto. Vai tentar, o São Paulo sai jogando aqui na direita com o Diego Costa para Natan. Agora, terminou. Acaba o primeiro tempo às 8 da noite em ponto. Marcando o quinto sinal, Bandeirantes. São Paulo 2, Coritiba 1. No intervalo, Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis. 8 em ponto. Marcou o quinto sinal. Microfone de esportes da Bandeirantes com muita emoção. Transmitindo um primeiro tempo que realmente parece ser interminável. 10 minutos de acréscimos, alguns lances polêmicos, e esses lances serão debatidos a partir de agora no intervalo inteligente Bandeirantes. Antes, voltando ao estádio do Morumbi. Jogo muito movimentado de 3 gols, São Paulo 2, Coritiba 1, Paulo Vale. E aí a reclamação, né? E talvez a gente tenha que dar uma certa razão pro time do Coritiba, porque o pessoal foi ali fechar para cima da arbitragem. Pelo menos 2 faltas ali próximas, né? Da Leila, que é a auxiliar número 1. Em que ela poderia ter ajudado o Sávio Pereira Sampaio, que é irmão do afastado Wilton Pereira Sampaio, justamente por polêmicas, né, na semana passada, envolvendo marcações também. E o Sávio entra também, né, numa polêmica hoje, porque ele foi chamado ao VAR
analisou e viu um pênalti que, olha, difícil, viu? Difícil mesmo de ser marcado, mas o Coritiba nessa situação PDV, que tá... Oi, Zaidan. De repente os dois irmãos vão juntos pra praia, né? Exato. Às vezes já estão marcando aquele evento pro final de semana, né? Vai saber, né? Mas agora sim as equipes se recolhendo ao vestiário depois dessa reclamação do Coxa, trazendo o banco do São Paulo e do Coritiba. Rafael Ferrarese, Lucas Caleri, Nestor, Rafinha, David, Alisson, Rato, Pablo Maia, Beraldo e Caio Paulista. Pelos lados do São Paulo, Luan Poli, Andrei, Gessé Rodrigues, Fran Sérgio, Natanael, Matheus Bianchini, Diogo Oliveira, Maurício Garcês, Caio, Jean Pedroso, Jamerson e Edu pelos lados do Coxa. Capela. Qual o próximo jogo da Ponte Preta? Não sei e não quero nem saber, viu, Manuel? Tenho raiva de quem sabe. Tenho raiva de quem sabe, porque olha, basta, chega. Ai, gente, realmente, a gente vai passar, viu, Enzo Ortega? Ô, Enzo, abre a tabela do Brasileirão da Série B e atualiza aí pro PDV e pro Manuel. Próximo jogo da Macaca, Nega Véia de Campinas. Viva a Ponte Preta, macaca querida do interior. E qual é a situação de momento na tabela de classificação que a Ponte Preta portuguesa? A Ponte Preta tá dando aí, né? Um salto ali, outro aqui, vai e volta. Espero que ela não vá, hein, Enzo Ortega? Vamos lá, Capel. Próximo jogo da Ponte Preta, para alegria ou tristeza do PDV, é contra o ABC, sábado. Lanterna, ABC. Sábado, às 6 horas da tarde. E o Ponte Preta se encontra na 15ª colocação, com 33 pontos. A Chape, que tá em 17ª, é a primeira da zona do rebaixamento, tá com 28. Então tem uns 5 pontos de diferença da zona de rebaixamento para a Ponte Preta, para alegria ou tristeza de Paulo do Vale. Ô Zaidan, eu sei que você é um grande fã do Fausto Silva, grande Faustão. Você lembra da ponte do rio que cai? Das pegadinhas do Faustão, Zaidan? Sim, claro então, que sim. acho que a ponte tá meio assim, né? A ponte que pode cair pra Série C. Eu acho que não, tô torcendo pra que não, mas estão fazendo uma força, hein, Zaidan? Esse é um jogo importante, porque você pega o pior time do campeonato, né? E a Ponte, interessante, ela teve um momento ali que parecia que ela ia dar uma arrancada, né? Mas de repente voltou a perder. E do outro lado o Guarani perdeu o último jogo, mas o Guarani tem chance de classificação. O Guarani tem um jogo de confronto direto com o Novo Horizontino no fim de semana, né? Então são situações quase opostas aí do Guarani e Ponte, o Capelão. Que campanha Novo Horizontino, brincadeira, terceiro colocado. E eu não botei fé no Novo Horizontino, Zaidan, não que o trabalho lá administrativo não seja bem feito, pelo contrário, sem dúvida alguma é. Mas temporada passada fez a pior campanha da sua história no Paulistão, né, Zaidan? Não ganhou um único jogo. Mas é um time que tem recurso, é igual o Mirassol. O Mirassol é um time que tem recurso, tem investimento. O Novo Horizontino tem um apoio local muito bom e permanente, não é aquela coisa que um ano tem, um ano não tem. Eu acho que é um trabalho bem feito. E ele só está atrás de Vitória e Sport, não é isso? Isso, Vitória é o líder e o Sport na vice-liderança do campeonato com o Juventude, o Juventude do Carpini, hein? Que treinador, cara. Carpini chegou, o time estava lá embaixo. Zona de rebaixamento, impressionante. Ô Zaidan, deixa eu te falar uma coisa, eu ia te fazer uma pergunta sobre a Série B, daqui a pouquinho eu faço, tá? Eu quero antes que você fale sobre o São Paulo. São Paulo é engraçado. Claro. Ô Zaidan, antes da gente falar sobre o jogo, vamos lá, vamos falar sobre o pênalti. As pessoas já ficam malucas nas redes sociais fazendo a comparação. Olha o pênalti que marcaram a favor do São Paulo. Olha o pênalti que não marcaram contra o Corinthians. Sabe aquele jogo lá do Yuri Alberto, com o braço aberto e tal? Estão fazendo uma relação. Quer dizer, a arbitragem, cada um com a sua interpretação e, infelizmente, cada um com a sua própria regra, né, Zaidan? A verdade é essa. O problema é o seguinte, Capelanes. A regra está sendo desrespeitada pelos árbitros, e não só no Brasil. Outro dia eu estava vendo um jogo da Liga dos Campeões, os caras conseguiram não marcar um pênalti escandaloso. Era um jogo até do Leipzig. E até no campeonato inglês e no italiano, onde você tem os melhores árbitros da Europa, hoje, porque a Espanha fica bem atrás. Mas os erros são gigantescos, grotescos. Mas no Brasil eles estão caprichando, né? Porque, rapaz, isso não é pênalti. Ainda, se você pode pegar no idioma que você quiser. Italiano, francês, português, inglês, espanhol. A palavra intenção está lá. O pênalti
quando é com mão na bola ou bola na mão, a palavra intenção é chave. E aí, a Board e a FIFA decidiram facilitar a vida do árbitro, mas complicou. Porque eles falaram, olha, para o árbitro ter como é que você vai saber se teve intenção ou não? Observar os movimentos, movimento natural, movimento antinatural, só esse tipo de coisa. Mas a intenção não desapareceu. Movimento natural ou não, é só para tentar facilitar a interpretação do árbitro se houve intenção ou não. E os caras se enrolaram completamente. Olha, 80% dos pênaltis de bola na mão não são pênaltis e são marcados. É impressionante. Isso pra mim não é pênalti, nem aqui, nem na Conchinchina, nem em lugar nenhum. Não é pênalti. Do Yuri Alberto foi, indiscutivelmente foi. E esse não foi. Até porque o árbitro foi lá, não sei se ele falou, pô, o cara do VAR me chamou e tal, mas as imagens que ele viu a gente estava vendo. Da onde ele tirou pênalti ali, da onde o outro lá, o Benevenuto lá no VAR, da onde ele tirou pênalti? Isso não é pênalti, pô. São Paulo, esse time reserva do São Paulo é muito melhor que o time do Coritiba. O São Paulo dominou o primeiro tempo inteiro. Tomou um gol numa vacilada do goleiro, que saiu mal, né? Pegou a bola, deu um passe que não se dá. O Gabriel deu uma dormida e a bola chega no Slimani. E o Slimani completamente fora de forma, hein? Ele tá brigando com a bola. Mas não vai errar um gol desse. O cara com a experiência dele, então não vai errar, não vai tremer ali. Mas ele tá brigando com a bola, ele tá completamente fora de forma. Um cara que tem uma carreira importantíssima na Europa, importantíssima, mas tá completamente fora de forma. São Paulo é muito melhor que o Coritiba. Mas não foi pênalti. Não foi pênalti. Então, São Paulo pode ganhar de 3, 4, porque é muito mais time, dominou o primeiro tempo inteiro e provavelmente vai repetir a dose no segundo. Mas não foi pênalti, Capelães. Zaidão, São Paulo, de fato, isso é assustador. Um time com pouco entrosamento, um time reserva. Não é time misto, não é time reserva. Pegando o time completo, tirando a dupla de zaga ausente, titular do Coritiba. E o Coritiba, até o minuto 29, tinha trocado apenas 33 passes durante o jogo. É uma coisa absurda, 22% de posse de bola. Coritiba, vamos falar a verdade, né, Zaidan? Só um milagre para não cair para a Série B de novo, né? E desde a primeira rodada ele está na área de rebaixamento. E não saiu em nenhum momento. Já trocou de técnico, trocou de novo. E o cara que joga bola, que está jogando bola é o argentino, o Marcelino Moreno. Esse cara sabe jogar, precisa de marcação, precisa ficar atento. Mas mesmo você pega o Slimani, o Maurício Antônio, o Grego, o Samaris. Pô, esses caras, sabe, já jogaram no ótimo nível. Mas estão muito mal, fisicamente, inclusive. Talvez com pré-temporada, o ano que vem, consigam jogar num nível bem melhor. Mas estão brigando com a bola, é impressionante. O Samaris está tão fora de forma que ele chega atrasado e tem de fazer falta. E ele é um jogador rodado, experiente, uma boa carreira. Mas o time está completamente perdido. Então o São Paulo, a maneira de jogar o Dorival não mexeu. Ele tem um cara na direita, começou com o James Rodrigues, na esquerda ele colocou o Juan, deixou o Araújo pelo meio com o Luciano de centroavante. Mas fez algumas alternâncias ali, ora o James foi para a esquerda, o Juan foi para a direita, o Michel Araújo abriu um pouquinho e tal, mas o modo de jogar está definido. Por isso que os reservas não estranham, né? Há um conceito de jogo ali, eles seguem perfeitamente esse conceito, não tem nenhuma dificuldade. Mas o São Paulo poderia ter apertado mais, usado mais a diferença técnica para fazer 3 e ir sem sustos para o intervalo, Capelani. Mestre, até daqui a pouquinho, hein? Até. É isso aí, mestre Cláudio Zaidan, junto com a gente. Daqui a pouquinho, os 45 minutos finais de muita emoção no Rádio do Brasil. Já tem São Paulo 2, Coritiba 1, com PDV, com Rogério Assis e, claro, o plantão informativo da Bandeirantes em instantes com ele, Enzo Ortega. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
torcedor. No gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Quem leva o jogo de hoje? Quem vai fazer a limpa dos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? Viu? Você vive apostando. Então vem pra Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. E agora eleita a melhor provedora pelo Sigma Awards. Faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu. O fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Rogério Assis. 57 minutos do segundo tempo. Torcedor do campeão da Copa do Brasil está esperando o gol no Morumbi. Luciano não toma grande distância. Ele ainda está dentro da grande área. Autoriza o árbitro. Luciano, ele contra Gabriel. Partiu o pé esquerdo, bateu, é gol. Gol!
Copa do Brasil é do São Paulo. Luciano batendo pênalti. Manda pra dentro do gol do Coritiba para fazer o segundo gol do São Paulo. Luciano de pênalti. 2 para o São Paulo, 1 para o Coritiba, Gabriel. 8h16, estamos de volta no intervalo inteligente. Bandeirantes, está caindo o mundo do estádio do Morumbi. Chuva de gols no primeiro tempo. São Paulo 2, Coritiba 1. E o São Paulo de volta debaixo de muita chuva do Vale. As duas equipes, Capela. Então vamos lá, vai voltar a começar o segundo tempo e a emoção é com ele. Alô, Rogério Assis. Partiu São Paulo pela ponta. Wellington tentou driblar e já tomou um tapa. E mexe o time do Coritiba, Paulo do Vale. Saiu o 22, o André Samares. Entrou o 17, Matheus Bianchi. Volta com essa alteração o time do Coritiba para o segundo tempo. 2-1, São Paulo vencendo o jogo. Rainer de cabeça sobe, toca na direita essa bola, aqui na linha lateral do campo. Alan Franco acompanha o Jabi que manda a bola para fora direto pela linha lateral. Arremesso, ataque do Coritiba na direita. No início do segundo tempo no estádio do Morumbi, você com a gente na rede Bandeirantes de Rádio. A chuva voltou aqui no Morumbi. Era garoa, virou chuva, caiu um dilúvio. Virou garoa, agora voltou a chover. Lateral direita, ataque para fazer cobrança. Rainer para o time do Coritiba. 2-1, São Paulo vencendo o jogo atrasado da 22ª rodada. Lateral cobrando a bola pela ponta, disputa na marcação. Apenas acompanha a saída da bola pela linha lateral. Aqui no ataque, Sebastião Gomes. Arremesso, ataque do time do Coritiba para fazer cobrança. Rainer arremessa na grande área, Slimani tenta, ajeita na canela, tira atrás o Wellington, volta, sobra, cabeceia, William Farias tenta, rebate Cabinedes, dá um balão no meio, Juan não chega, toca a defesa de cabeça, toca no meio, essa bola aqui por dentro, o Maurício Montônio, dá na esquerda, faz o giro para tentar bater na frente, Vitor Luiz, já levanta para o ataque, pé esquerdo, sobre de cabeça, tira a marcação com Diego Costa, Rames Rodrigues pega a sobra pela linha direita, Rames toca ao lado, domina a jogada pela ponta, vem aberto, pede o Luciano, prefere o passe, na entrada na grande área, começa o São Paulo a jogar, os zagueiros aqui entravam aqui a jogada, domina a bola para a meia direita, Diego Costa com Alan Franco, sai do Slimani, volta para Jandrei dentro da grande área, jogar com o pé, 2 minutos começando o segundo tempo, estádio no Morumbi, Campeonato Brasileiro, com você ligado na Bandeirantes, Jandrei levanta para o ataque, enfia no comando para Juan, sobe de cabeça Henrique, toca de cabeça o zagueiro, a bola vai no meio, Luan tira, não pega à frente essa bola aqui na ponta aberto, Rames Rodrigues, fecha Michel Araújo, Maurício domina, pica a bola para a ponta esquerda, forte a bola vai para fora direto pela linha lateral, arremesso, São Paulo cobra na direita, na sua defesa, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Sai o time do São Paulo sem muita pressa, vencendo o jogo por 2-1, vai subindo na classificação. Para o São Paulo, depois de ganhar a Copa do Brasil, interessante fazer um bom campeonato brasileiro. Não vai brigar por título, já tem vaga na Copa Libertadores do ano que vem. É se manter distante na zona do rebaixamento. Zagueiro Henrique levanta para atacar a Lismani, vai dar de orelha, toca para trás. Alan Franco bota no peito, tomou pressão, ganha dele Gomes, vira para a direita a bola com o lateral Rainer. Rainer para, domina e volta a bola na sua defesa para o goleiro. Gabriel com o pé domina e vai jogar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Gabriel bota para Slimani, não foi com uma casquinha para escanteio, o Andrei mergulhou para pegar, deu um tapa, não evitou o escanteio não. Escanteio para o Coritiba na direita, Paulo do Vale. É a chegada do Coritiba logo no segundo tempo e olha, a chuva aperta de novo por aqui, talvez o pior momento desde que a partida teve início. Escanteio para o Coxa, que busca o empate nos pés do camisa 10, Marcelino Moreno. 3 minutos e meio, segundo tempo, estádio do Morumbi, São Paulo está vencendo o jogo 2-1, vem cobrança de escanteio, Vitor Luiz atravessa na ponta esquerda, vem para bater escanteio de pé esquerdo, aqui na ponta direita, para a grande área vão Maurício e Henrique, os zagueiros, e Lismani, zagueirão, fica ali marcando praticamente o goleiro Jandrei do São Paulo, Vitor Luiz autorizado, levanta Jandrei no alto, subiu, soltou o gol, tá vazio, pegou de novo. Que susto tomou o torcedor do São Paulo em Paulo do Vale. Saiu soberano ali o Jandrei, mas com muitos jogadores ao redor, né? Ele acaba se atrapalhando, mas fica com o domínio da bola, já repõe em jogo. Início da segunda etapa, chove forte no Morumbi. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, você sabe que tem que escolher quem entende tudo do assunto, não é? Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aperta o São Paulo, bola para a esquerda. Fecha aberto, Michel Araújo do ladinho com Gabi Neves. Amarra a chuteira do meio campo, Luan. Já levantou amarrando a chuteira ali. Toca Alan Franco, o zagueiro. Dá bola para Diego Costa. Lança a bola para a ponta direita. Bota à frente a jogada. Parte o zagueiro. Passa Natan aberto, já pediu, já recebeu. Vem na jogada, tomou um tranco. Falta nele. Ele dá a primeira finta, levou um toque por baixo. É falta marcada. É para o São Paulo em Paulo do Vale.
primeiro momento de ataque do São Paulo, né? Recebeu o toque por ali, um empurrão justamente do camisa 10, o Marcelino Moreno, o camisa 45 do São Paulo. E agora já chega por ali o James Rodrigues para alçar na grande área. O São Paulo vence 2-1. Rames na bola, levantou pro gol, socou Gabriel, rebote, voltou Luan, fora da grande área, recua, dá para Wellington, levanta na grande área, a bola muito alta, vai para fora direto pela linha de fundo, em tiro de meta, a bola pro Curitiba jogar agora. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica marcando Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos 15 segundos de jogo no segundo tempo. Placar do Brasileirão, jogo atrasado na 22ª rodada. 2 para o São Paulo, 1 para o Coritiba, Enzo Ortega. Aos 22 minutos do segundo tempo, a LDU vai ganhando do Defensa e Justiça por 2-0 com 2 gols de Guerreiro Canhão. Toma a frente, ganha a jogada do time do Coritiba com o Matheus Bianchi. Dá no meio, Slimani chuta, ela bate no pé do Matheus Bianchi. Ei, Slimani. Rebote, volta aqui atrás, Diego Costa volta para Jandrei. 6 minutos do segundo tempo, 2-1 para o São Paulo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. À medida em que a chuva aumenta o volume do canto da torcida do campeão da Copa do Brasil. Canta o Morumbi, a Bandeirantes mostra pra você. Comemora o torcedor do São Paulo, tá no clima da final de domingo ainda. Tá comemorando essa conquista inédita e tá comemorando por enquanto a vitória. O Wellington na esquerda, belo drible, sai da marcação feita por dentro, vai chegar na jogada com ele, Sebastião Gomes, toca o Wellington, dá Luan, volta a bola para o Wellington, marcado, recua, toca o autor do gol, Alan Franco, autor do primeiro gol, Alan Franco vira a bola pelo meio campo, a Diego Costa, que já se aberto o Natan aqui na ponta direita, 6 minutos 40 segundos do segundo tempo, domina, parte Natan, tem Rames ao lado, Natan, a Rames de primeira, para Natan, linha de fundo na direita, limpou, tentou ganhar, Vitor Luiz vai na bola, evita o escanteio, tentou driblar, Natan em cima, ele chuta a bola, bateu em Natan, vai para fora, em lateral, defesa Curitiba, lado esquerdo, com 7 minutos do segundo tempo, 2-1, São Paulo vencendo, já tem Libertadores, tem Fluminense Internacional, com Pedro Martelli, com Alexandre Pretzel, com Bruno Milhozzi, daqui a pouco para você, de cabeça na ponta, jogada com São Paulo, James Rodrigues, pico da grande área, defesa trava por baixo, vinha Bianchi, toca Vitor Luiz no carrinho, tentou tomar, pede a falta, se levanta, agarrado, levanta-se, saiu a bola pela linha lateral, tentou ficar com ela, Vitor Luiz não conseguiu, ela escapuliu, foi para fora, lateral, ataque do São Paulo. Tá cobrado, mas tem 2 bolas em campo. Se com uma tá difícil, com 2, Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 7 minutos e meio do segundo tempo, Morumbi debaixo de muita chuva, 2-1, São Paulo vence pelo Campeonato Brasileiro e aperta outra vez Alan Franco, toca a bola para a ponta esquerda, fecha o Wellington por aqui, Juan pediu, Wellington balançou, já driblou bem, sai do Sebastião Gomes, dá outra tinta, vem Bianchi por baixo, ele é pernão compridão, não conseguiu pegar de Wellington, protege bem o lateral esquerdo do São Paulo, devolve a bola, começa Alan Franco pelo meio campo, já vira a bola com Gabi Neves, na direita a bola, James Rodrigues fecha, aqui o passe é muito alto, de cabeça rebate Vitor Luiz, já cortando, bota na esquerda, para correr Marcelino Moreno, Robson fecha carrinho no meio, na bola, vai só na marcação, carrinho do Diego Costa, trava a defesa do São Paulo, ganha, recupera a jogada, domina Luciano pela meia direita, já domina e vai para frente aos 8,5 do segundo tempo, toca na meia direita, achando o Wellington aberto do lado esquerdo, no meio passa pedindo bola, Michel Araújo, Wellington vira com Luan, cadencia o jogo, São Paulo vence, Michel Araújo volta a bola para Luan de novo, entrega do lado esquerdo, a Luciano, James Rodrigues perde na grande área, Luciano carimba o adversário, a bola vai para fora, bate nas costas de Sebastião Gomes e vai direto para a linha lateral, arremesso para o time do São Paulo cobrar, 8,5, segundo tempo, São Paulo vence 2-1, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. Luan bate a bola pelo meio campo com os zagueiros, toca a bola para Diego Costa que vira para Natan, tomou pressão, escapa na marcação feita pelo Bianchi, toca ao lado, abre a jogada com Alan Franco, ele passa pelo meio campo, tem certa liberdade, todo atrás do seu próprio campo, o time do Coritiba, 2-1 São Paulo, Luan abre a passada, levanta para a direita, bota no chão, já sai jogando com o Natan, Gabi Neves encosta, pede a jogada pela ponta, por dentro fecha James Rodrigues, passe aberto para Rames de primeira, vira a bola para a ponta esquerda, está sozinho Michel Araújo, Michel bota a Wellington no fundo, levanta a cabeça, cruzou, Juan cabeceou, pegou!
Gol, Gabriel! Juan cabeceia, a Tribe se antecipando, só que ela vai em cima do goleiro, Paulo do Vale. A primeira chegada de fato do São Paulo neste segundo tempo, com muita chuva no Morumbi, o desvio de cabeça do Juan, centralizado para a defesa tranquila de Gabriel, 2-1, vence o tricolor. Gabi Neves vai na bola, bicou, mandou para fora. Gabi Neves é lateral para o Curitiba cobrar. Aos 9 minutos e meio de jogo no segundo tempo, 2-1, São Paulo vence. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. É lateral, ataque do Curitiba, Rainer para fazer a cobrança, 2-1 São Paulo, 9h30 tem Libertadores, tem Fluminense Internacional com Pedro Martelli amanhã, direto da Argentina, Boca e Palmeiras com Ulisses Costa. Olha que a praça gira Bianchi, meu campo do time do Curitiba, toca Vitor Luiz que abre a bola para a ponta esquerda, para Moreno, tomou pressão, devolve a bola, recomeça a jogada pelo meio do campo ainda, vai tentar girar o William Farias, o capitão, olhou para a direita, para a esquerda e volta, a bola que começa com o zagueiro, bota à frente Henrique, dispara pela ponta, vira a jogada pela minha direita, passa aberto o Sebastião Gomes, vira para Rainer, ajeita muito mal, e Michel Araújo para tomar o Henrique, ganha Michel, serve Henrique também, levanta, tapa, é falta marcada, é bola para o São Paulo cobrar, Morumbi, a bola rola, o relógio não para, 10 minutos e meio é o segundo tempo. Campeonato Brasileiro, jogo atrasado na 22ª rodada, Morumbi, debaixo de um dilúvio, São Paulo 2, 1 Coritiba, Enzo Ortega. O Brasileirão Série B volta amanhã às 7 horas da noite com o Mirassol recebendo o CRB, Canhão. Abraçando você, ligado na maior rede de rádios do Brasil, futebol é com o time da Bandeirantes, aperta na marcação, time do Coritiba, bola para a esquerda, para Moreno, é rápido, volta bem com ele para tomar a frente, Natan ganha para o tricolor, escapa da falta, ela bate no pé do árbitro, vai ter que parar o jogo, Sábio, bateu no pé do seu Sábio Pereira Sampaio, então a jogada volta aqui atrás então, é bola para o time do São Paulo, sai jogando, bola para a esquerda para o Wellington, escapou na primeira bola, vai do fundo para cruzar, Juan pediu, vai tentar o passe atrás, caminhou, carregou, rolou para a grande área, para Michel Araújo, lindo drible, tá na área, outra finta, pé direito, furou, quando chutou o vento, oh, jogada horrível essa, rebote e volta aqui atrás com o William Farias, o capitão do Coxa ganha, dá para o goleiro Gabriel de pé direito, ele bota essa bola para fora, para a linha lateral. Que vergonha passou Michel Araújo, Paulo do Vale. É, porque ele pede a bola no ponto futuro pro Wellington, recebe, faz uma boa jogada no primeiro momento, mas acaba se empolgando, né? Ele arrisca o chute, a bola sai do controle dele, dá uma furada homérica por aqui. A arbitragem agora pede pra esperar, ó, leva a mão ali no ouvido e tudo mais. Checagem de pênalti. Pois é, olha aí. É naquele lance com o Michel, quando ele driblou, né? Mas não foi nada não. Falta, né? Falta de qualidade. Pode ser, né? Chuva, muita água, pode ser isso também, né? Diego Costa levanta na ponta, Rainer bota o cabeção e tira a bola do São Paulo com Gabi Neves. E cara, tô achando que a chuva tá tirando a tinta do cabelo do Gabi Neves, hein, Pedro? Olha lá, ó. É verdade, tá escorrendo rosa. Não é bom não, hein? Ó o Natan na direita, linha de fundo, já ganhou, bateu atrás, vai desviada Gabriel, chegou o goleiro e tirou Maurício da mão do próprio goleiro. Vai tentar girar na ponta, rebate no meio, a defesa com o Matheus Binha aqui tentando, vem no calcanhar Slimani, bota pra Moreno, tomou o carrinho por trás, é falta, tem que ter cartão pro Natan. E tem cartão pro lateral do São Paulo, que apelou agora Paulo do Vale. Pois é, porque ele ia perdendo na corrida, né, justamente pro camisa 10 da equipe do Coritiba, foi obrigado a fazer a falta um pouco mais dura por ali, é o terceiro cartão amarelo do Natan. É o Luan, né? É o Luan? É o Luan, então... A visão tá até dificultada aqui da cabine com a chuva muito forte, é o Luan, né? Luan, exatamente. Então o Luan, vamos ver se ele tá aqui entre os pendurados, não está. Luan amarelado aqui no Morumbi. 13 minutos e meio, segundo tempo, já ouço o Cláudio Zaida, o Coritiba tenta atacar a bola para a direita, para Bianchi, ele se atira e a arbitragem marca a falta. Para o jogo é falta marcada na direita, ataque do Coxa, às 8h30 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes. Olha o Coritiba tentando empatar o jogo em falta na direita, Paulo do Vale. É a chance agora na bola parada, né? Porque chove bastante e normalmente essa bola alçada na área pode ser traiçoeira, justamente o Marcelino Moreno, pelo lado direito, toma a posição, vem cruzamento. 13 minutos e meio de jogo, segundo tempo, vem para fazer a cobrança de falta, Marcelino Moreno na direita, Bianchi Grandão está na grande área, com Maurício Antônio e com Henrique também. Moreno cobra a falta para o Coritiba, 14 segundo tempo, São Paulo vence 2-1 no Morumbi, atenção, a arbitragem vai autorizar a cobrança no apito. Todo mundo preparado, Moreno levantou para Maurício de cabeça, a defesa rebate, a bola sai do outro lado.
uma casquinha no meio, lateral ataque do Coxa ainda, 14 minutos e meio, segundo tempo, Morumbi, São Paulo vence o jogo com 2-1 na frente, lateral para fazer cobrança, Vitor Luiz, se desmarca, pede a bola atrás aqui o próprio Moreno, Robson encosta, recebe de primeira, volta a bola para Vitor Luiz que tira, devolve Ana para Moreno, liga de fundo, tentou limpar para lá, para cá, tomou pressão, da Vitor Luiz, cruza prensada, a bola bateu em Natan, voltou para Moreno, rolou para a grande área, recebeu de novo, tentou a finta, se desequilibra, bateu de bico atrás, defesa a prensa, tá em campo, pediram toque de mão, ficou na grande área aqui no meio, sai jogando o São Paulo, Michel Araújo, que jogada perigosa dele, deu certo, Rames Rodrigues bota Juan na esquerda, passa o Wellington, volta Juan para Rames, que enfia de volta para Juan, mas manda para fora essa bola, Rames Rodrigues. O Michel Araújo tem o que na cabeça, hein? E agora a checagem da arbitragem de vídeo para um possível pênalti naquela sequência com o Moreno na grande área, Paulo do Vale. Exatamente, né? E justamente o carrinho por ali do jogador do São Paulo, e aí a arbitragem acaba ficando na dúvida no primeiro momento, mas acho que não vai marcar nada não, viu, Canhão? Não marcou nada. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. São 15 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Placar do jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo 2, Curitiba 1, Enzo Ortega. Amanhã também pelo Brasileirão Série B, o Londrina recebe o Sampaio Correia às 9h30 da noite, Canhão. Pro ataque o Coxa, o passe é horrível, Natan com São Paulo, toma, deixa para Gabi Neves que rola pela meia direita, dá Luciano, mira na meia direita, Rames limpou para bater, rolou Luciano para trás na esquerda ainda para Wellington, na linha de fundo, domina, um canhão pro gol, desviada, a bola cai na grande área, Gabriel saiu na cabeça do Juan, foi mal, tirou entrando quase Maurício! O goleiro Gabriel perdeu pro Juan, ele teve a mão ainda para ganhar mais ainda a altura e perdeu. Bola voltou São Paulo, Diego Costa no carrinho, botou para fora. Hora de opinião Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes, 16,5 segundo tempo, tá corrido, pegado o jogo aqui com muita chuva e já é possível notar Cláudio Zaidan, poças d'água segurando a bola, retendo um pouco mais a bola, ou seja, a drenagem aqui parece não suportar, tá caindo muita água, Zaidan. 2-1 São Paulo. A drenagem é muito boa, né? Mas é que a água é demais, então o escoamento é um pouco mais lento, forma uma poça ou outra aí. Agora o cenário não muda, o São Paulo tem a bola quase o tempo todo, mas tem feito pouco com ela, nenhuma grande defesa do Gabriel aí no segundo tempo, mas a melhor jogada do São Paulo foi com o James Rodrigues pelo meio. Deixa ele pelo meio, ele fica muito aberto pela direita e é um lugar estranho para ele. Ele deve jogar mais pelo meio, abre o Juan na direita, passa o Michel Araújo para a esquerda. Acho que o São Paulo funcionará melhor assim, Canhão. Rames Rodrigues, meia direita, campo do São Paulo, belo giro, protege bem, já toma, dá na esquerda, esse passe para Michel Araújo, que bota a frente para Juan correr, no meio sozinho Luciano, são 5 do Curitiba, o São Paulo ataca apenas com 2, Juan limpa o primeiro, sai o segundo, perde na defesa, rasga de bico, Maurício, tá caído na frente o jogador do Curitiba para o jogo, Sábio Pereira Sampaio, diz aí no clássico da semana quem vai levar, hein? O time da casa ou o visitante, viu como você vive apostando, Estrela Bet jogou, brilhou, no chão, jogador do Curitiba, Paulo do Vale. É o Sebastião Gomes e tem um jogador pronto para entrar na equipe do Coxa, só não sei se de fato seria no lugar do Sebastião Gomes, porque agora a arbitragem ali até espera para subir a placa e apontar a substituição. No momento que o Dorival chama por ali, ó, me parece ser o Rafinha e tem 3 jogadores, o Lucas é um deles, ó, o Lucas já vi que é um deles, o Rafinha me parece ser outro e o terceiro eu tô tentando identificar ainda, mas o Coritiba vai mexer daqui a pouco e acredito que até não estava nos planos essa queda do 19, o Sebastião Gomes, é o Nestor, Alisson e Lucas. Nestor, Alisson e Lucas, as 3 alterações de Dorival daqui a pouco e já o Coxa mexe também, o 19 Sebastião Gomes segue recebendo atendimento no campo. É o 18 que tá ali para entrar, né? É isso, 18? É o Diogo Oliveira. Vai se levantar o Sebastião Gomes, vai subir a plaquinha para ele? Por enquanto não sobe a plaquinha, né? O árbitro não autorizou ainda, quem sabe não seja essa a mudança. Saem correndo. O Sebastião Gomes não vai sair não, pelo jeito. Ele vai sair para ser atendido aqui como departamento médico em campo. Entrou. Ih, rapaz, acho que vai abortar a mexida do técnico do Curitiba pelo jeito, viu? Mandou o Diogo esperar um pouco mais, né, Paulo do Vale? Pois é, exatamente. Mandou. Acho que agora vai. Vamos ver, agora vai subir a placa. Ele tava só para ver o estado justamente do Sebastião Gomes, né? Se ele não ia precisar de fato ser substituído.
A arbitragem ainda não ergueu, o jogo tá rolando. Seguiu o Luan na jogada, botou pra fora. Arremessou na tela, ataque do Coritiba. Pô, eu acho que até mais ou menos umas 9h30 a gente vai ter essa alteração no time do Coritiba. Os caras estão se definindo ali. Mandou seguir. Vai voltar o Sebastião Gomes. Voltou. Ih, rapaz, o Diogo tá lá pé da vida. Tá pronto pra entrar. O cara se aquece nessa chuva e não vai entrar. Eu ia perguntar pro técnico, né? Escuta, você vai esperar o quê, irmão? Acabar o jogo? Acabar o jogo? Você vai me colocar quando? No treino de depois de amanhã lá em Curitiba? A hora que tiver 3-1, né? Isso, aí você me põe que eu resolvo. Na ponta de cabeça, botou pra fora. Primeiro os jogadores do São Paulo ficaram se aquecendo lá atrás, demoraram pra chegar e vão entrar primeiro, Paulo do Vale. Saindo 10 Luciano, entrando 11 Nestor. 11 Nestor então na vaga do camisa 10 Luciano, que marcou o golzinho dele cobrando pênalti. Saindo também 8 Luan, entrando 25 Alisson. Portanto, Alisson 25 na vaga do Luan, amarelado, camisa 8. E saindo também o 19 James Rodrigues para a entrada de Lucas, camisa 7 no São Paulo. Alteração tripla de Dorival Júnior. Vamos ver se já sobe a placa então para alteração do Coritiba. Vai subir sim a placa. Depois de muita espera, ó, saindo o Vitor camisa Luiz? 30. É o Robson. Não, 37, agora sim. Ou é 30? É 30, né? 30, Robson para a entrada do 18, Diogo Oliveira, então, na equipe do Coxa. Eu acho que o técnico do Coxa perguntou: vê aí o que você quer tirar pra mim? Você mesmo escolhe aí, avisa o cara e manda ele vir, né? Acho que é isso aí. Vai atacar o Coritiba. Moreno tenta o passe, bate na marcação, apareceu toque de braço. A arbitragem não pega. Recuperação para o São Paulo. Tenta a jogada na ponta, desviada, fica na sobra aqui atrás ainda para tentar ajeitar o William Farias, o capitão. Recua, volta a bola. Temos 21 do segundo tempo. Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes. Dorival mexe no time, coloca 3 titulares em campo. Acho que é para ganhar. Acho não, tenho certeza, né? Para ganhar o jogo com um pouco mais de tranquilidade, não é, Zaidan? Agora ele deixa o Juan um pouco mais centralizado ali, sem o Luciano, né? O Lucas não vai ficar aberto na ponta, o Michel Araújo vai ter de fazer isso, o Nestor do outro lado, então ele abre Michel Araújo na direita, Nestor na esquerda, o Lucas pelo meio e ficando o Juan, pelo menos por enquanto, como jogador mais avançado. E o Coritiba, o técnico demorou demais para mexer, o Robson estava muito mal no jogo. E no intervalo ele só trocou o volante por outro, né? Não fez nada mais que isso. Lucas no meio, tentou a tabela, bate mal, recebe do Juan, trava a defesa, a bola volta a Moreno, vem Lucas no carrinho, travou, prensou, espirrou, voltou Gabi Neves, chuta, bola quase que bate na cara do Marcelino Moreno, volta com o Natan, que toca pro Alisson, que vira a bola para a direita aqui, o São Paulo ataca, vence o jogo, São Paulo 2-1, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 22 minutos e meio é o segundo tempo, já na sequência tem Copa Libertadores, semifinal, duelo de brasileiros, Fluminense e Inter, às 9h30 vão jogar, Pedro Martelli, Alexandre Pretzel e Bruno Miliose vão já mostrar o jogo, na direita a bola vem Diogo Carvalho, na trombada ganha, cruzou na grande área, a bola tirou, Diego Costa, a bola voltou pro Rainer, disputou na grande área com o Nestor, toma Rainer, cai Nestor, chutou, voltou a sobra, bateu Moreno pro gol, vai desviada, tá viva na grande área, a bola pra Bianchi, cruzar, bateu pro gol, na cara do Alan Franco, a bola vai direto pela linha lateral, o São Paulo tomou sufoco, Paulo do Vale. Teve bola desviada, quase matando o Jandrei, né? Tava indo para um lado, a bola indo para o outro. E o Coxa segue no ataque. O Diogo Oliveira acabou de entrar, já participa efetivamente. O Coxa tem a bola em busca do empate. 23 minutos, lateral cobrado para Moreno aqui na ponta direita. Tomou pressão, girou. Gabi Neves gira, vai agarrar pela cintura. A arbitragem não pega a falta. Recuperação do São Paulo para Rodrigo Nestor. Aqui na esquerda, ele passa pelo meio campo, inverte a jogada. Chuta forte demais, a bola fica sozinha aqui no meio. Vitor Luiz ajeita na coxa e joga. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Placar de 2-1 para o São Paulo em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. 2-1, São Paulo ganha o jogo. E os zagueiros do Coritiba. No meio a bola para Vitor Luiz da Fogueira, ele dá o carrinho e faz a falta e vai tomar cartão. Ou não, Paulo do Vale? É só bronca? Só bronca. Ele fica ali, o que eu fiz, Você sabe o que o Sábio falou para ele? Deu para ver aqui no labial. Eu vou falar para tua mãe que você tá violento. Mostrou lá. Mostrou o cartão. Tá, demorou, mas mostrou. Eu acho que o Vitor falou, eu duvido que você vai falar pra minha mãe. Aí ele mostrou. Foi isso. Aí você vai me desafiar?
Ele foi lá e deu o cartão. Pois é, né? E justo, né? Pegou o Alisson por ali, acabou de entrar no jogo. O carrinho duro, ainda mais nesse campo pesado, portanto, o Vitor Luiz amarelado. Lucas vem aí na cobrança de falta, 24 minutos e meio, segundo tempo. Vai colocar na grande área a bola. Lá pra dentro já fecha o Alan Franco. Ih, já bateu curtinho. Toca Alan Franco, zagueiro pela esquerda. Abre a bola para o Wellington. Tentou passar, a bola bate no pé do Rainer. Vai sobrar de volta ainda com o próprio Wellington, que toca recuando. Agora que eu notei que o Slimani está no campo ainda. Ele está aqui, o centroavante, camisa 9, o autor do gol do Coritiba. Vai voltar o São Paulo com Gabi Neves na meia direita. Enfia na canhota, bem aberto. Aberta da esquerda, vai chegar para pegar essa bola aqui na ponta. Juan, domina o menino. Marca Diogo, girou, sai do Diogo Oliveira. Recuou a bola, dá Lucas na meia esquerda. Levanta para a meia direita, atravessa Alisson com liberdade. Natan fecha, orando, vem Michel Araújo. Natan vira na direita, a bola pela linha lateral do campo para Michel, que dá Lucas, costurou para canhota, rolou na meia lua de frente, Nestor ajeitou, bateu pro gol, nas costas do Rainer, a bola sai pela linha lateral. Aos 25, São Paulo ataque, ganha arremesso lateral. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Wellington bota em jogo, arremessa Nestor, que volta, a bola aqui na defesa, atrasando, Franco tá sozinho, Jandrei pediu de volta para o zagueiro, toca Diego Costa, devolve a bola com o Jandrei ainda na grande área, volta em cima dele o Slimani, correndo feito um bobinho, Jandrei bota no ataque, ninguém do São Paulo, apenas a escolta da bola feita pelo zagueiro Maurício, para a saída do goleiro Gabriel com o pé dominar, torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, use CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Ô Manuel, tá chovendo aí na Uberaba maravilhosa em Minas Gerais, Manuel? Tá chovendo aí? De vez em quando. De vez em quando. Aqui tá de vez em sempre, pelo jeito. 26 minutos. E o jogo, Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes. O futebol é aquele, né? Hoje sem condição física não dá pra jogar, né? O Gessé, ele que os espanhóis chamam de Gessé, o Gessé, pô, esse cara fez várias ataque partidas. Do São Paulo de volta, vai lá, no meio, jogando aqui na esquerda, o Gabi Neves, ó, arrumou para o Wellington, que volta a bola com o Gabi Neves, a tinta do Gabi Neves foi todo embora, ajeitou, virou meio campo, já, o Dorival vai trocar mais duas de uma vez só, PDV lá, ó. Caleri e me parece o Wellington Rato. Na direita, Michel Araújo, vira com Lucas pela meia direita, recebendo a bola, vai partir no meio, limpou o primeiro, tomou um totozinho, tomou, virou, Wellington de primeira, bela bola na trivelinha, na esquerda se passa Nestor, que dá para o Wellington, vai no fundo, rolou para trás, ela bate no Henrique, Gabriel sai no outro para socar, socou e botou para fora, era só deixar então, Gabriel. Se era para sair e fazer isso, não é melhor deixar, né, Paulo do Vale? Pois é, né, e agora dá um grande momento para o São Paulo tentar fazer o terceiro gol. Também tem jogador do Coritiba no aquecimento. Vamos ver se o São Paulo muda antes da cobrança de escanteio, né? Até porque o Caleri, cabeceador e tudo mais, já vi que vai sair o Juan, camisa 31 para a entrada do Caleri. Até me surpreende o Caleri entrar num campo pesado, falou que vai passar por cirurgia e tudo mais, porém vai para o jogo, mas depois do escanteio. Gabi Neves cobra o escanteio para o São Paulo, pé direito, lado esquerdo, 27 minutos e meio, segundo tempo. São Paulo a chance do terceiro. Gabi Neves levanta a segunda trave, tenta de cabeça Maurício, rebate a bola, volta na direita para Michel Araújo. Vai fechar Nestor, domina Nestor, já recua, dá Natan, cruzou na grande área a bola, Gabriel saiu mal, socou, gol aberto. Gabi Neves domina, levanta a bola, bateu direto no gol, Gabriel saltou para frente e tira. Na grande área a bola, tira de bico Bianchi. Lucas da Sobra tenta tentando pegar a bola, mas vai na travada com ele, carrinho na bola, tira Sebastião Gomes. Ó, o São Paulo toma. E tem falta do Sebastião Gomes. Falta marcada e as mexidas agora vão ser feitas no São Paulo primeiro. Sai 31 Juan, entra 9 Caleri, um dos heróis do título da Copa do Brasil, artilheiro do ano Jonathan Caleri em campo, saindo também 20 Gabriel Neves, entrando 29 Pablo Maia, as últimas de Dorival Júnior no jogo. E obviamente que o torcedor aplaude bastante as entradas por aqui. Tem jogador do Coxa caído novamente antes de mais uma substituição do Coritiba. E aí entra o departamento médico. Coxa. Isso, 37 é o Caio com K. Vai entrar justamente saindo Rainer, né? o 19. O 19 do Coxa é o Sebastião Gomes. Desculpa ali, você, o Rainer tá caído aqui. Né? Isso, o Rainer tá caído. E vai sair então o Sebastião Gomes 19, entrando o Caio 37. 2-1 São Paulo, 29 segundo tempo, Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes. Não tá tranquilo o jogo pro São Paulo não é, Zaidan? Não, a diferença é só de um gol, né? A gente viu isso no primeiro tempo. Com o campo assim,
O Caleri, claro, pode ser mais útil, né? Porque você começa a levantar muita bola na área. O São Paulo já levantou várias bolas ali. Pro Juan é mais difícil. O Caleri é um cara para esse tipo de jogo, né? Tem um aproveitamento altíssimo em bola disputada pelo alto. E o Coritiba, até chama a atenção do que eu estava falando antes, a entrada do Caio, né? O Gessé, rapaz, ele jogou várias partidas pelo Real Madrid. E hoje não consegue sair do banco do Coritiba. Deve estar fisicamente sem nenhuma condição, né, Canhão? E com esse frio aqui, ele está sentado lá, inclusive com um cobertorzinho, né? Não vai sair nunca dali pelo jeito. Quase 30 segundo tempo, enroscada a saída do time do Coritiba com 2 na mesma sequência. A briga com a bola intensa por ali. Caleri vai tentar tomar na direita. Brigou pela posse de bola, vai tentando a jogada. No tranco, a bola bem desviada com o próprio Caleri chegando e botando para fora pela linha lateral. E vem o toque Bandeirantes para marcar. Vem aí o sinal. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou. Aqui Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do segundo tempo. Esse jogo valeu da 22ª rodada. São Paulo 2, Coritiba 1, Enzo Ortega. Aos 43 minutos do segundo tempo, a LDU faz mais um com Lucas Piove. Placar total 3-0 contra o Defensa e Justiça pela semifinal da Copa Sul-Americana. Canhão. São Paulo pela ponta, Natan domina, foi levando o tranco na bola, caiu sozinho, nada de falta, ela vai para fora direto, linha de fundo. O time de Metro Coritiba cobra com pressa na pequena área, a bola para o zagueiro Henrique, levanta na ponta para Diogo Oliveira, ajeitou, pé direito, levanta na ponta, Rainer para correr, a bola muito forte, vem o Wellington, carrinho na bola, bate no Rainer, vai para fora lateral, é do São Paulo, é do tricolor, a posse de bola aqui do lado esquerdo. Futebol na maior rede de rádios do Brasil, com todo o timaço da Bandeirantes, já em sequência, acabando São Paulo Coritiba, tem Libertadores, semifinal entre brasileiros, Fluminense e Internacional, bola rolando às 9h30, Pedro Martelli com Alexandre Pretzel, com Bruno Miliosi, já sai invertendo a jogada aqui atrás da marcação do time do São Paulo com o zagueiro Alan Franco. Futebol Bandeirantes, abraçando você nas estradas, viajando, tá com a gente, viajando, se bater cansaço, para, descansa, gente boa. Bobeou Alan Franco, Bianchi tomou, pediu Moreno, Bianchi cruzou na área pra ninguém e botou pra fora. Com todo o respeito, o cara, para ser reserva do Coritiba, tem que ser grosso. Mas para fazer o que ele fez agora, tem que ser muito grosso, Paulo do Vale. Nossa, que engrossada do Bianchi, impressionante. Até porque ele quase que devolve o presente do Alan Franco, né? O Alan Franco ficou ali vacilando, perdeu a bola. E o Bianchi não soube o que fazer, né? Ele tenta ali um cruzamento todo travado, bola sem direção. O São Paulo vence 2-1, já o Coxa mexe novamente. Eu acho que ele ficou arrependido de ter tomado a bola. O que eu fui fazer? Eu devia ter ficado quietinho no meu cantinho ali. Vai apertar Moreno, 2 em cima dele, bate a bola para trás, o Caio pediu aqui, volta Bianchi, toca no meio campo, dá pro Henrique, vira a bola para a ponta direita, Rainer se aproxima com ele, 32,5, levantou na grande área, bola para Slimani, de cabeça Alan Franco, rebate, cai na ponta esquerda, essa bola para Rodrigo Nestor, são 2 em cima, ele gira, tomou toque por baixo, é falta, Rainer bateu o jogo, está parado, vamos para as mexidas no Coritiba, agora as últimas duas? Isso, as duas últimas, ó, saindo o camisa 9, o Slimani, para a entrada do 99, Edu. Saindo o autor do gol, então, Slimani, entra 99 Edu e saindo agora sim, enfim, o Rainer, camisa de número 2, para a entrada do 16, Natanael. Mexe então o time do Coritiba, mais duas. Temos 33 agora, segundo tempo. Jandrei na grande área, pé direito já levanta para o ataque, enfia na ponta essa bola muito alta. Sobe de cabeça, rebate Vitor Luiz, a bola voltou com o São Paulo para Diego Costa. Vai tentar em cima dele Marcelino Moreno e tomou o Moreno. Agarrado pelo Calção, pelo Natan, falta! O São Paulo vai se enroscando na sua defesa e dando pro Coritiba chances de empatar o jogo, Paulo do Vale. Pois é, e o Natan complica o que parecia fácil, né? Ele tinha o controle da bola por ali, acaba se atrapalhando, puxa o camisa 10, o Marcelino Moreno, e agora pelo lado esquerdo de ataque o Coxa tem na bola parada a chance do empate. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Coritiba cobra a falta lá do esquerdo com Vitor Luiz, 33,5, 2-1 São Paulo. Cobrança na primeira trave, Elisio no meio do Bianchi, tira a defesa, a bola botou na sombra com o Moreno, girou de costas pro gol, não chuta, recua, toca atrás da marcação com 2, volta William Farias, dá na linha de fundo, essa bola recebe de volta, vira, abertura feita para a ponta esquerda, tenta a jogada na ponta, Caio, recebeu, cruzou na grande área, a bola, desvio feito na segunda trave, Wellington tira, vem Diogo, de cabeça grandão, tirou, bateu no meio, ajeitou no peito, bateu no canto, pra fora!
A bola passa isso aqui da trave. Salta Jandrei. Torcedor do São Paulo fica com um nó na garganta. Era o zagueiro Maurício Antônio que botou no peito. Teve tempo de botar no peito e girar. Livre, Paulo do Vale. Pois é, essa defesa do São Paulo deu uma engrossada, porque essa bola ficou ali pipocando pelo alto. Foi parar no peito do camisa 5, Maurício Antônio, ele mata bonito, e aí na queda dela, ele chuta rasteiro, olha, essa bola passou raspando a trave, lance perigosíssimo do Coxa, quase o empate no Morumbi. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan, quase 35 segundo tempo, o São Paulo cochila, e olha o Coxa de novo, na direita a bola, vem Alan Franco, toma a frente e ganha o zagueiro do São Paulo, já bica na esquerda, passe forte a bola chegando para Caleri, que toca com o Nestor de volta, tenta o recuado do Nestor, mas mandou para fora, nada de falta no lateral Coritiba. 35, marca o toque Bandeirantes, Cláudio Zaidan. O São Paulo tá dando presentes pro Coritiba, um atrás do outro, Zaidan. O São Paulo tá ganhando o jogo, mas já poderia ter definido se não estivesse jogando tão mal, né? Partida muito ruim do São Paulo, segundo tempo horrível. Que defesa fez o goleiro do Coritiba no segundo tempo. E o Coritiba não pode fazer muito mais do que isso, o time é fraquíssimo, né? São Paulo que tá jogando muito na mal. grande área, a bola, opa! Girou o Caio aqui da cabine e fiquei com a impressão de pênalti. O Sábio tava longe, a jogada seguiu. Reclamam os jogadores do Coritiba. Repito, aqui da cabine, impressão de pênalti pra mim, pro Coritiba. Paulo do Vale. Eu também, porque ele toma o rapa ali por baixo. Fiquei com essa impressão, olha o Coxa. Moreno na grande área, lado esquerdo, passe, cruzamento direto pra fora pela linha de fundo. Checagem da arbitragem de vídeo num possível pênalti no Caio. Zaidan, não sei se você conseguiu precisar em tempo real ou se já tem um replay desse ataque do Coritiba. Reclamaram pênalti, Zaidan. Tô vendo o replay agora, ele puxa a bola. Não me pareceu não, Canhão. Talvez até uma imagem melhor. Ele faz o giro. Não, pra mim não foi pênalti não. É o Pablo Maia, não foi nada não. Foi nada não, pra mim não foi pênalti não. Dá para ver agora nitidamente com uma imagem invertida que o Caio já gira caindo. O Pablo Maia chegou atrasado e não o tocaria e nem faria a falta. Não fez o pênalti não. Mas aqui da cabine a sensação com tanta gente à frente era de um toque, mas não foi nada não. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 36,5 segundo tempo. Lucas na direita, arrancou, rolou do lado, Nestor na grande área, bateu de bico prensada, saiu do gol. Gabriel para pegar. 37 segundo tempo, placar Bandeirantes. Opa! Na entrada da grande área, fecha o tempo. Esquentou o tempo, tem uma discussão do Henrique ali. E acho que vem cartão. Tem tapa do Caleri que encara o Henrique. Fecha um tempo, tem tapa na mão, tapa na orelha, pé do ouvido, pescoção, tem de tudo, Paulo do Vale. Não deu muito pra entender, porque o Nestor ele tava ali caído na grande área, aí o Henrique em pé, chega ali meio que dando uma bronca, e aí depois o clima fecha, né, assim, sem grandes motivos, aí fica o Caleri encarando, cabeça com cabeça, agora o próprio Nestor chega ali, não deixa disso, o Caleri xinga demais e toma o cartão amarelo. Não está entre os pendurados, que aí seria uma burrice, né? Perdeu o jogo contra o Corinthians por conta de uma discussão. Amarelado Caleri pelos lados do São Paulo. O Henrique também tomou, os dois, um para cada um. Henrique também amarelado, não está entre os pendurados, joga o clássico contra o Atlético. Zaidan, o Nestor queria pênalti, não foi nada, né? Por que ele reclamou do que com o Henrique ali? Não, o problema, o que o Nestor tentou fazer... Mas ele não levanta o braço, ele não fala com o árbitro. O Henrique que vai em cima dele botar moral, dar uma dura. O Henrique agiu de maneira juvenil. Ele que foi lá e criou essa confusão toda. O time dele tá perdendo e ele gastou 3 minutos para tomar o cartão amarelo e fazer bobagem. 2-1 São Paulo, 38,5 segundo tempo. Volta essa bola, recuando aqui atrás do time do São Paulo. Sua defesa vem com ela. Puxa a marcação na ponta, vira com o Natan. Natan pela beirada, já toca lá na ponta do outro lado. Michel Araújo, recuada. Natan volta, Jandrei na grande área. Pé direito, abre a bola com o Alan Franco, lado esquerdo. Vem o Wellington, toca Alan Franco na fogueira, a bola saiu. Que tijolo. O Dorival tá pé da vida. O Dorival abre os braços, Zaidan lá no banco. Como quem disse: o que tá acontecendo com vocês? Que não é justificável o que o São Paulo está jogando aqui hoje, né? Não, se é o time titular, você ainda pode dizer, pô, os caras estavam no nível máximo de concentração domingo, então esse relaxamento é natural, mas o time reserva, agora que entraram alguns titulares, jogar nesse nível é incompreensível. O segundo tempo do São Paulo é muito ruim, Canhão.
39, 9h30 tem Libertadores, semifinal entre brasileiros. Tem Fluminense Internacional com Pedro Martelli, com Alexandre Pretzel e Bruno Biliose. Lateral para fazer cobrança na direita, ataque do Coritiba, Natanael. Arremessa e recebe de volta na bola, Carrinho. Sai ganhando, vira pro Diogo Oliveira, que toca na ponta. Fica caído aqui na ponta esquerda, mas não foi falta não. São Paulo seguiu com ela. Coritiba ganha, vem Marcelino Moreno. Cai na entrada da grande área. Vai na marcação, Diogo Oliveira. Já toma a bola, voltou pro São Paulo. Bola aberta na meia esquerda. São dois em cima, vira no meio Lucas. Opa! Tem bração aberto, Lucas caiu, falta. Mas tá com um cheirinho de confusão esse jogo aqui. Os caras estão, parece um jogo de polvos. Os caras abrem os braços, os tentáculos todos abertos, hein, Paulo do Vale? Pois é, né? Ainda o Lucas resistiu por ali, tentou ficar em pé, não conseguiu. A falta foi marcada. Clima tenso na reta final, já chegando aos 40 minutos da segunda etapa. Natan na direita, a bola para Michel Araújo, levou o tranco, tentou tomar o Vitor Luiz, já recua, toca atrás de bico, levanta Diego Costa, enfia na ponta para Caleri, sobe na marcação Maurício, chegou usando o braço fazendo falta em cima do Caleri. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 40 segundo tempo. O jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, aqui Morumbi, São Paulo 2, Coritiba 1, Enzo Ortega. Encerrado no Equador, a LDU vence Defensa e Justiça por 3-0 pelas semifinais da Copa Sul-Americana, Canhão. Bola aqui recuada, o goleiro Gabriel domina sozinho dentro da sua grande área. Saiu Canhão. Tudo isso aqui de gente no Morumbi? Me surpreendeu, hein? 31.720 pagantes. Mais do que na semana passada contra o Fortaleza, ó. Renda R$1.502.081, tá aí. Quase 32 mil pagantes numa noite chuvosa aqui no Morumbi pós-título. Torcedor do São Paulo comemorando a Copa do Brasil. Que público, Cláudio Zaidan. 31.720 torcedores aqui. Não, a torcida do São Paulo, né? E não é agora não, né? Porque o time cresceu na Copa do Brasil, né? Já são 2, 3, 4 anos aí que a torcida do São Paulo, independentemente de resultado, tá lotando o Morumbi, levando o time, carregando o time, empurrando o time. Comportamento formidável. Agora, Canhão, o Enzo acabou de falar 3-0 para a LDU em cima do Defensa e Justiça. O Botafogo conseguiu ser eliminado pelo Defensa, hein, Canhão? Pois é, hein? Que coisa. 41,5, Botafogo que tá na frente do Campeonato Brasileiro ainda. Mas não sei, né? Do jeito que tá a coisa lá. Domina Diogo Oliveira, ataque do Curitiba na direita, vira a bola pela ponta para Moreno. Vai tentar driblar, tomou um tranco, escapou da marcação, vai tentar de volta, a bola vai desviada para fora. Alisson chega e resolve a parada, botando para fora pela linha lateral. 42, segundo tempo, já cobrou remesso lateral, Natanael. Toca do ladinho para Bianchi, Bianchi vira pela meia direita, a bola, Caio, arrumou, opa, Alisson bateu por baixo. Olha o Curitiba chegando de novo, seu Paulo do Vale. A bola parada, né? A meia distância por ali, intermediária, mas um momento perigoso. Camisa 10, o Marcelino Moreno já toma posição para quem sabe armar uma jogada ensaiada. Arbitragem orientando por ali justamente o posicionamento dos jogadores. O Lucas chamando a atenção, vem bola na área do São Paulo. 42:30, o Curitiba ataca tentando um empate, 2-1, o São Paulo vence. Moreno cobra a falta para a grande área, os zagueiros Henrique e Maurício. Moreno levantou para Maurício de cabeça, a bola sai da grande área, volta na sobra pela direita, já domina a frente, o Wellington vai jogar, mas perdeu a passada, não chega a Caleri, recupera a bola baixinho na ponta esquerda, Caio domina para cruzar pro gol, dá outro drible, pé direito, recua, toca do ladinho, vira a bola para Moreno, drible curto, sai do Lucas, Lucas insiste, ganha Moreno, vira pela linha de fundo para Vitor Luiz, o passe é forte, Lucas Carrinho, ela bate no Vitor, vai para fora, tiro de meta apenas, só tiro de meta e no Carrinho, o Lucas atingiu o Vitor Luiz, educado que é, merece desculpa, né, Paulo do Vale? Isso mesmo, né? Até porque a arbitragem ela não marcou a falta, mas depois, fora ali praticamente do campo de jogo, o Lucas acaba atingindo o jogador da equipe do Coritiba, que fica querendo falta, sabe, gesticula que não e tudo mais. Torcedor daquela chiada por aqui. Reta final do segundo tempo, daqui a pouco pintando os acréscimos no Morumbi. Abraço para você que está com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alexandre Marques nas imagens. Redes sociais com Gabriel Modesto, é todo o time da Bandeirantes em campo. Aqui Morumbi Externas com Marcos Mesquita, com Rafael Pellegrini, que trouxe hoje um guarda-chuva novo, que segundo Mesquita foi estreado hoje.
mas só por 15 minutos, que bateu um vento e o guarda-chuva caiu em Interlagos, segundo as últimas informações. 44 segundo tempo, Alan Franco na bola de cabeça recua, dá Jandrei que sai com a predomínio e sai jogando aqui na sua pequena área. Ameaçou pegar, baixou, pegou e agora pegou. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Jandrei coloca no chão a bola de pé direito, bota na frente a bola para Caleri, ele com Maurício, sobe de cabeça, rebate o zagueiro, bola voltou para a direita, seria pro Alisson, disputa a marcação, chega por baixo o Caio, Alisson tira e manda a bola para fora pela linha lateral, em arremesso, defesa lado esquerdo pro Curitiba, dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. 44,5, já acréscimos com tantas paralisações. Ele vai dar uns 8, hein, Paulo do Vale, aqui pelo jeitão, hein? Pelo amor de Deus. Não, deve dar, Zaida. Pelo jeito, ele gosta do seu sábio do jogo. Não. Uma pelada. Sinto em dizer. Bom, ele poderia dar descontos, né? Descontos aqui iam bem, não, irmão? Não, porque o primeiro tempo teve 200 VAR, né? Então tudo bem, mas o segundo não, né? 205. Opa! Ele fez as contas e cortou pela metade. Tá bom. 45. Vamos a 50. Já tem semifinal de Copa Libertadores. Tem Fluminense Internacional. Com Pedro Martelli, com Alexandre Pretzel, com Bruno Meliose. Vem na marcação, time de Curitiba. Henrique vira a bola para a ponta direita para o grandalhão Diogo Oliveira. Na linha de fundo, mas não cruza. Deixa para Natanael. Ele levantar na grande área. Chutou a esteirinho. Alan Franco deixou passar. Pegou, Jandrei. Que perigo, cara. Ia fechando lá no meio o Edu para tentar pegar essa bola. Para deixar tudo azul no seu caminho. Você já sabe. Amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. 46, entramos nos acréscimos, vamos a 50. Tá jogando o São Paulo aqui atrás, a bola recuada com o Nestor, que volta para Jandrei, que rasga de bico, levanta para Caleri, e o zagueiro Maurício de cabeça rebate, toca no meio, sobra cedo do São Paulo ainda, vai ficar pro Alisson, botou no peito, lançou na área, Lucas, na direita, dominou, bateu direto, Gabriel, soltou o gol, tá vazio, ninguém do São Paulo para pegar a sobra da volta com a defesa, Henrique bica no meio para Diogo Oliveira, ele bota no peito, gira na caixa, domina e volta, a bola com o Natanael, 46 mais 4 para acabar. Natanael volta pro goleiro Gabriel na grande área. Nestor pra cima dele, ajeita Gabriel, enfia pelo meio. E vira jogador Inian Farias. Na ponta o passe pra Bianchi, a bola saiu. Ei, Bianchi. Eu não vou falar mais nada a respeito dele, viu, Paulo do Vale? Fique à vontade você. Pois é, né? Vou ficar quieto porque eu vou acabar me lascando aí, viu? Camisa 17 do Coritiba que entrou no segundo tempo, o Matheus Bianchi, hein? Que coisa, judia da bola. 47, lateral, São Paulo cobra, o Wellington, lindo drible, dá para Rodrigo Nestor, quando vem o Diogo Oliveira, tá bom que o Nestor vai colocar o pé. Pezão 48 do Diogo Oliveira, ele tirou o pezinho na hora, bicou o atacante do Coritiba, a bola saiu pela linha lateral, arremesso é pro time do São Paulo cobrar ataque, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Lateral, ataque do São Paulo, 47, mais 3, acaba o jogo, 2-1, tricolor, arremessa o Wellington, da Alisson que volta para o Wellington, linha de fundo na grande área, só Caleri, o Wellington insistiu na fita e ganhou o escanteio, conseguiu ganhar o que queria, escanteio São Paulo, Paulo do Vale. Pois é, né, pra segurar mais essa bola no ataque, quem sabe marcar o terceiro, o Michel Araújo tá por ali, o próprio Alisson também chega próximo à bola, o tricolor paulista pode voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após 8 rodadas e o Coxa conhecer a sua 8ª derrota consecutiva. Cobrando o escanteio, curtinho São Paulo, toca aqui na ponta esquerda a bola, Alisson para Michel Araújo, ganhou novo escanteio, botou para fora, chegando o Natal, não. Segundo o árbitro, bateu no pé do Michel Araújo. Aqui da cabine daria escanteio. Como eu não apito nada. 48 mais 2 termina. Torcedor. Chegou a hora. No gramado das obras. Entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Olha o Coxa, Diogo Oliveira lançado, é pernão compridão, chegou para ganhar na frente, rasga o Wellington tirando, vira condensou na esquerda, vai na bola Bianchi, acerta a bola e manda para fora pela linha lateral. 48 minutos e meio, segundo tempo, 1:30 para acabar o jogo, São Paulo vence 2-1. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Lateral, o São Paulo cobra com pressa, bola para o Alisson, perdeu, vem na marcação Diogo Oliveira, carrinho da bola, tira Edu, dá na direita a bola para Moreno, sai driblando o Alisson, insistiu, pedalou, ganhou, vai cruzar no fundo, levantou, Alisson travou e botou para fora. Escanteio Coritiba aos 49, quase 49. O goleiro Gabriel quer ir para a grande área, mas não vai não, Paulo do Vale. Ele pede autorização lá. Vai. Vou, não vou, vai. Deixou, vai para a área. Escanteio Coritiba. 49 minutos, só fica no meio campo William Farias. Todo mundo para dentro da grande área do São Paulo. Vem a cobrança de escanteio aqui na direita, para fazer a cobrança Marcelino Moreno. 2-1 São Paulo, Moreno na bola, levanta mal, Lucas de cabeça, tira e tá sem goleiro, mas a bola vai para fora no toque do Lucas, pela linha lateral. 30 segundos para acabar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 30 segundos para acabar o jogo. Coritiba perde mais uma, o São Paulo vence. Vem na ponta essa bola para cá e trava, a defesa bota para fora, Caleri ajudando. Sábado aqui o clássico contra o Corinthians, 6h30 clássico aqui no sábado, Paulo do Vale. 6h30, clássico entre São Paulo e Corinthians no Morumbi. Natanel na cobrança, vai colocar na grande área a bola para Bianchi, levantou Bianchi de cabeça para o meio para Diogo Oliveira, a defesa rebate, Lucas pega a sobra, o árbitro leva o apito à boca e termina. Terminou no Morumbi, o São Paulo venceu! 2 para o São Paulo, 1 para o Coritiba, o tricolor vence o jogo aqui no Morumbi. Cláudio Zaidan, sua análise final dessa vitória do São Paulo, Zaidan. Pelo primeiro tempo a diferença foi pequena, o São Paulo poderia ter vencido por mais, mas fez um segundo tempo ruim, mas o que a gente está vendo vai se confirmando, o Coritiba voando para a Série B, não. Paulo do Vale volta no intervalo do jogo Fluminense Internacional com o comando do João Paulo Capelanes. Na Bandeirantes tem mais futebol. Em instantes, Pedro Martelli vai comandar Fluminense e Internacional, semifinal da Copa Libertadores. Um grande abraço a você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio.